Shalom, povo de Deus, lindos e lindas, abençoados e abençoadas do Senhor. Hoje nós temos uma irmã aqui, boa, a gente é cristã, é casada, é psicanalista, acredito que é terapeuta também, né? Faz terapia também. Tem uma palavra de sabedoria assim fenomenal, Deus usa ela muito na área de cura interior, de restituição. Ela tá bombando nas mídias sociais também, mano. Tá aquecido o negócio. Nós temos hoje com a gente a Milena Grisolia. Acertei? Isso, Glória falou a Deus. certo. Milena, pode se apresentar, abrir o coração. Olá, gente, tudo bem? Prazer conhecê-los. Eu sou Milena Cris. Olha como ele bem falou, sou mentora, terapeuta, sou cristã e eu trago esse ponto de terapia, de autoconhecimento, de desenvolvimento. Eu faço uma terapia mais prática, mais objetiva, não é uma terapia tão convencional, mas com uma base cristã. Não necessariamente a gente vai ficar falando de Deus nas sessões, mas existem muitas pessoas, né, Diego, muitos cristãos que eles precisam se desenvolver. A gente estava conversando aqui sobre isso. Então, nada melhor do que você fazer isso com um cristão. Uma pessoa que não vai, quando você fala, olha, o Espírito Santo falou uma coisa comigo, uma pessoa que vai te compreender. Glória a Deus, irmão. Bênção de Deus. E a gente vai se familiarizar muito, porque é uma área que a gente atua, né? Amor do Pai é o Ministério de Cura. Não sei se você viu o Uhum, slogan lá, né? Lugar, o uhum, Senhor colocou isso no nosso coração. E, irmão, a cura interior pro cristão, pra você na sua uhum. vivência, ela é aquela mola propulsora que faz a pessoa viver as promessas de Deus? Ah, com toda certeza. Tem como você. Não tem como você fazer nada. Não precisa nem colocar em questão as promessas de Deus. Não tem como você fazer absolutamente nada se você carrega traumas, se você carrega dores na tua alma, se você tem bloqueios emocionais. Paralisa a tua vida inteira, né? Então, quando a gente fala de promessa de ministério, não tem diferença. Vai estar travado também. É fato. É fato, irmãos, porque a gente tá lidando, né? Eu e a Milena, com pessoas e a gente começa a perceber que a constante é a mesma. Variáveis são poucas, a constante sempre é a mesma. Parece que a história, cada um vai se repetindo, cada um com umas nuances, mas a grande crise no cristão é essa área de cura, cura interior. Tem pegado muitas pessoas que têm esses problemas, assim, consegue diagnosticar na primeira palavra assim, dela que problema aí. Todo mundo tem, né? Quem não tem, quem diz que não tem, tá mentindo pra si mesmo. E todo mundo tem. E a tua vida inteira tu vai estar lidando com alguma questão interna. Porque na nossa primeira infância é impossível você não ter passado por um trauma na tua primeira infância. Sentimentos de abandono, de rejeição, ciúme, seus irmãos. Então, todo mundo passa, todo mundo tem os seus desafios internos. E aí, ao longo do quando você vai crescendo, você vai decidindo ou não conhecer, entender e desenvolver. E sim, aparecem muitos casos. A maioria das pessoas que eu atendo são cristãs. Elas aparecem justamente, elas vêm justamente por se identificar com a minha linguagem, né? Então, atendo também pastores, pastoras, é, pessoas que querem iniciar no ministério e não conseguem, pessoas que querem se desenvolver profissionalmente e não conseguem, pessoas que querem ter um relacionamento saudável, conseguir se relacionar tanto com amizade, tanto com relacionamento mesmo, relacionamento amoroso. Então tem bloqueios aí pra tudo quanto é lado. E esses bloqueios, né? Como você falou da primeira infância, a sua primeira infância, você teve muitas situações assim, foi carregando e foi redescobrindo que dali era a origem que você não conseguia alcançar algumas coisas? Pode Ah, contar alguns pra nós? com certeza, muita coisa. Vamos lá. Vamos pontuar aqui algumas. Deixa eu pensar algumas que eu ainda não contei. Rejeição, né? Rejeição, inferioridade, escassez. Ahn, Rejeição, inferioridade, escassez, comparação. Comparação é muito também, muita comparação. Eu tenho uma irmã que ela é mais velha 9 anos, né? Então, quando eu tinha, assim, 9 anos, ela já estava 9 anos na minha frente. Ela foi praticamente minha mentora, mas eu sentia muito, assim, como se ela fosse melhor do que eu, mais inteligente do que eu. E aí foi gerando essas questões de comparação. A escassez tremenda, foi tremenda. E a escassez, todos os tipos de bloqueios,
você vai destravando ele, você vai desbloqueando ele em níveis. Eu digo que você quer descobrir um bloqueio que você tem, é só você se colocar em novos desafios. Aquela pessoa que ela fala que ela, eu não tenho problema nenhum, eu não preciso de psicólogo, não preciso de nada, não preciso de desenvolver, não preciso de conhecimento, não preciso de autoajuda, não preciso de nada. Essa é uma pessoa que você pode ter certeza que ela tá na zona de conforto. Ela não se importa em fazer nada, ela não se importa em criar um projeto, em desenvolver nada. Porque quando você entra em ação, quando você entra num desafio novo, você vai ver as coisas saltando. Não tem como. E aí tem pessoas que elas nem começam a fazer porque elas já sabem que elas vão sentir e aí ficam presas dentro da procrastinação. O que é a procrastinação? É me colocar nesse lugar de não sentir, de não estar desconfortável. Porque quando eu entro em movimento, eu descubro as sombras, eu descubro as dores, eu descubro as coisas que me ferem, consciente ou inconscientemente, sabendo ou sem não saber. Às vezes você não tem tanta consciência, mas você fala, cara, tô me sentindo aqui estranho, eu não sei porquê. Às vezes você não tem consciência. Pô, eu tenho um bloqueio de escassez, eu tenho um bloqueio de necessidade de aprovação, eu tenho um bloqueio de autoimagem. Mas você sente aquele negócio, poxa, eu não me vejo fluindo, não me vejo avançando, né? Então, foram vários desses pontos. Também me gerou a forma que eu sentia, né? Os bloqueios, eles são a partir da forma que você sente, a forma que você interpreta. Cada um, ele interpreta de uma forma diferente a realidade. Então, a gente vê, às vezes, dois irmãos que são completamente diferentes por conta da forma que internalizou, que interpretou aquilo que passou. Na psicanálise, a gente trabalha muito essa questão da interpretação, da visão, como é que você enxerga o mundo ao teu redor. Então, eu passei por esses desafios. Na sua vida, irmão, você falou algo assim que é uma chave, né? No meu ponto de vista, eu sou formado assim, é mais espiritualizado, assim. A questão da comparação, né? Uhum. O que te roubou a comparação? Porque a comparação, ela é um limitante na nossa vida. Ela desconfigura a gente, quem a gente é de fato, né? O que a comparação fez comigo? Isso, o que ela fez com você? A comparação, ela me levou sempre pra um lugar de inferioridade. Então, eu tinha comparação em tudo quanto é lugar. Em casa, eu me sentia inferior à minha irmã. E minha mãe, às vezes trazia umas comparações. Não era tanto, mas as poucas vezes que aconteceram me feriram muito. Porque eu já enxergava a minha irmã como a referência, a maior, a mais inteligente e tudo mais. E aí, eu ia pra escola, tinha comparação da professora com a minha melhor amiga. Eu pulei de série. Quando eu cheguei no CA, na minha época ainda tinha. Foi o último. CA, é? CA, aham. É o que o CA? A série antigamente era Jardim, CA, primeiro ano, né? Não, aqui não, aqui é São Paulo. Eu sou do Rio. Não, aqui é Jardim, prézinho, deve ser o CA. Prézinho, deve ser o CA, aí vai primeiro ano. Aham. Eu não sei nem o que significa CA, mas antigamente era isso. Aí hoje não tem mais esse negócio de CA, é só Jardim primeiro ano. Não sei como é que funciona, mas naquela época era assim. Entendi. E aí, eu já cheguei no CA sabendo ler. Eu já sabia ler. Então, eu era mais inteligente da turma. Até que entrou uma menina nova na turma, que ela também já sabia. Ela também era tão inteligente, assim, vamos dizer assim, como eu. E aí a gente virou amigas. Quando a gente foi pro primeiro ano, pro primeiro ou pro segundo, agora eu não vou lembrar. Quando a gente foi pro segundo ano. Quando a gente foi pro segundo ano que mudou de professora, a professora falou, mas vocês já sabem de tudo isso que a gente tá falando aqui? Aí a professora do segundo ano juntou com a do terceiro pra pular a gente de série. E aí eu saí de uma turma onde todo mundo gostava de mim, onde eu já tinha as minhas amizades desde o jardim, e aí eu fui pra uma nova turma que já tinha mais inteligente daquela turma. Isso pra criança, gente, é de nota, é de aprender, de ser reconhecido pelo professor, pelos amigos ao redor. É uma coisa que é muito importante pra construção de autoestima, pra segurança dela, pra construção da forma que ela se enxerga. E aí eu saí dessa turma e eu pulei de série. E aí eu pulei de série. Aquela minha amiga, que ela era minha melhor amiga, ela tinha uma outra amiga lá. E aí eu já me senti também deixada de lado. E aquela professora daquela outra turma já tinha as melhores alunas daquela turma. E eu vi que a Pamela... Oh, meu Deus, imagina a Pamela vendo meus vídeos hoje.
E aí a Pamela, ela era mais conectada com a professora do que eu. E aí teve. Nossa, tinha muito esse negócio de nota, de. Deu ruim no microfone? Tinha muito esse negócio de nota, e aí eu me sentia comparada. Assim, hoje eu tenho esse discernimento, essa maturidade de entender. Às vezes a professora não fazia isso, mas era a forma que eu me sentia. Então, aquilo mexia muito comigo. Porque na realidade você tinha uma necessidade, né? Foi construindo essa necessidade de aprovação, que De toda criança aprovação. tem. Toda criança tem essa Sim, necessidade claro. de validação do adulto. Por isso que eu sempre falo. O adulto é referência. É a Né? referência, ela não tem referência. O que o adulto fala é lei. É verdade. É a verdade. O pai, o professor, que eles falam é a verdade. Eles não têm senso ainda de senso crítico, né? De análise. Exatamente. E aí, eu me sentia comparada com essa amiga. E aí teve também a questão lá do pelotão da bandeira da escola, que era quem os melhores alunos seguravam a bandeira. A Não sei se gerou tem. em você um centro de competição. Sim, e aí eu não fui escolhida. Nossa, isso daí acabou comigo. Você não foi escolhida. Não fui escolhida. Isso daí eu acho que eu considero que esse foi o principal bloqueio da minha vida. Eu tive que investir muito, 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 muito tempo. E às vezes eu vejo que ele ainda salta. E eu preciso continuar ressignificando aquele sentimento daquela criança, daquela decepção, aquela frustração, aquela impotência, aquela incapacidade. Me gerou muitos sentimentos de cara, eu me esforço, eu faço e não serve de nada. A outra que não é tão boa quanto eu foi escolhida porque a professora gostava mais dela. Aí foi me gerando esse senso de distanciamento, de exclusão. Tá vendo? Ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim. Os outros são melhores. E aí isso foi me gerando uma proteção de arrogância. Eu me transformei numa pessoa extremamente arrogante. Extremamente, tipo, debochada. Eu me isolava. E aí eu falava. Essas pessoas, elas. Eu não preciso andar com essa gente. Na verdade, você tava se autoprotegendo. Tava me autoprotegendo. Eu fui perceber isso só depois que eu fui entender o que era autoconhecimento. Porque antes existia a capa da arrogância. Eu me achava superior. Eu não percebia que eu fazia isso também. Né? Hoje, com esses olhos de autoconhecimento, da psicanálise, com esse entendimento, eu consigo ver, cara, que era uma baita proteção. E aí foi me gerando muitas coisas. Na igreja também tinha competição com a minha melhor amiguinha lá da igreja. Na igreja tinha aquele negócio de dança, né? Aí tinha aquela que ficava no meio, e eu nunca era escolhida pra ser aquela que ficava no meio. Aí gerava esse sentimento de inferioridade também. E essa questão da comparação, da inferioridade, foi me acompanhando por muito tempo. A questão que eu vejo assim, né, analisando aqui, ó, um analisa o outro, a gente é muito fantástico, um analisa o outro aqui, né, sabe? É porque a gente trabalha quase na mesma área, né? E é comum, é normal. O botão não desliga, né? Infelizmente, gente, né, não desliga, cara. Eu nem queria ser assim, né? Mas levando a gente para aquilo, né? Isso é até uma chave para tua vida. Se você realmente deseja servir a Deus como Ele quer, Ele vai te levar para o lugar aonde você vai ter governo. Questão de governo, a pessoa busca prosperidade. Você falou uma coisa aqui que você está buscando prosperidade. Você só vai prosperar se você tiver coração sincero. Se não tiver, sim, com certeza. Né? Não tem como prosperar com o coração não. Não. Tem como. Porque você aprende com pessoas. E quem é próspero adora pessoas com coração ensinável. Quando eu vejo uma pessoa que tem um coração ensinável, cara, eu faço questão de dedicar tempo pra essa pessoa. Agora, quando a pessoa, ela é cabeçuda, ela não sabe ouvir. Senhor da glória. Eu não tenho paciência. Não. Eu peço pra Deus, Senhor, é pra eu investir mesmo nessas pessoas? Como é que eu faço? Também, Porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência nenhuma. Não tenho. Já. Eu pergunto também. Eu pergunto. Ainda que eu seja pastor, eu invisto, mas aqueles que realmente eu perdi muito tempo, né? Perdi mesmo tempo de investir, tá? Meio junto, partilhar mesmo, partilhar, porque isso é o evangelho. Partilha aquilo ali com pessoas que depois eu vi que o coração não é ensinar. Só quer ali satisfazer uma dor. Quer desenvolver. Ela só quer usar, às vezes, a irmã ou eu como um amuleto para aquela ferir ela, mas desenvolver e ressignificar essa situação. Ir para uma nova etapa, não. Irmã, eu vejo, né, essa situação sua. Aí entra aquele problema que muitas vezes eu ainda tenho muito da competição.
Competição. Competição é algo que eu era mais competitivo. Sou menos competitivo. Isso tudo é na primeira infância, justamente por essa situação de atenção. Também pode ser. Essa questão da competitividade, ela também pode ser desenvolvida por um perfil comportamental. Então, que também é desenvolvido de acordo com dores que você sofreu lá na infância. Daqui é um assunto técnico mais profundo. Mas existem perfis comportamentais que eles tendem mais à competição. Então, por exemplo, um colérico, ele é muito mais competitivo do que um melancólico. Um melancólico ou um perfil conforme. Aquelas pessoas que elas gostam mais de estabilidade. Uma pessoa que é colérica, por exemplo, ela vai estar sempre querendo melhorar, sempre querendo avançar, sempre querendo crescer, desenvolver, sempre querendo se superar. O que seria um perfil colérico, né? Porque aqui o meu público não vai entender muito bem, né, os termos técnicos. Esse daqui a gente tá falando de análise comportamental. Então você pode pesquisar na internet, análise comportamental. Aí você vai conseguir olhar, tem os 4 perfis, né, comportamentais. Então tem colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então tem esses 4 perfis. Isso aqui é muito bom pro teu desenvolvimento, pro teu conhecimento, pra você se perceber. Porque nem tudo é bloqueio. E você entender sobre você faz com que você vá criando esse discernimento. Não, peraí, olha só, determinadas coisas foram me gerando dores na minha vida, foram gerando traumas, foram gerando bloqueios, mas eu costumo dizer também para os meus mentorados, esses mesmos bloqueios, eles geram em você recursos. Então, por exemplo, a competitividade, ela não é ruim. Ela é ruim quando ela te sobrecarrega, quando você não consegue comemorar, quando você se inferioriza. Então, tipo assim, o colérico, a pessoa que tem essa competitividade, se ela se compara, aí lascou. Porque ela vai se sentir insuficiente, ela vai se sentir impotente, ela vai sentir constantemente a sensação de que nada faz sentido, nada nunca tá bom, né? Faz muito sentido. Só que se você cura essa dor na tua alma e você continua com essa questão da competitividade, você continua com a competitividade de você com você E mesmo. você seria o quê? Eu sou colérica. Colérica? Uhum. Você acha que eu sou o quê? Você parece colérico também. Eu sou colérica com sanguínea. É isso aí, colérico com sanguíneo. Uhum. Às vezes o sanguíneo vem e fala... Uhum. Eu sou mais colérica do que sanguínea. Eu sou, tipo, o meu colérico, ele é quase, tipo, 80%, vamos dizer assim. Acho que É muito alto. 1,70 o teu? Colérico. É. Aham. Tem os outros dois também, né? Só que os meus outros dois, melancólico e fleumático, é bem pouquinho. Pra ativar o meu melancólico é difícil, assim. Tem que ser algo... A minha irmã já é melancólica fleumática. Aí já entra o nível nerd, né? Que a maioria dos nerds, eles são... Meu esposo é melancólico fleumático. Então, Ele também tem um pouco de colérico. Ele tem essa tendência nerd, a minha irmã é nerd. É melancólica fleumática. Desde os textos delas, eu lembrando agora, né? Porque eu fiquei muito bravo. Aí depois eu fui entender, depois identificação. A gente fez seminário juntos, né? A gente estudava escola de padre, eu e minha irmã, né? Era um curso que eles davam lá bem intensivo para as pessoas, a gente estudou na mesma sala. Ela me arrastou para isso. Aí teve um dia que fizeram uma redação. Eu sempre fui bom em redação. Só que aquela competição, né? Ela é muito mais desenvolvida nessas áreas do que eu. É o dom dela. Tá? Ela vai, mas é engenheira, mecatrônica. Ela tem um monte de Legal. curso, assim. Ela é nerd, nível hard, né? Meu esposo também, meu esposo é programador, né? Não, Ele nerd. faz software, Nerd. essas coisas, Nerd. códigos. Se eu ver um código na minha frente, eu não grito. É nerd, né? E aí, eu lembro que a gente fez um texto e o professor, né? Não esqueça o nome do professor, né? Aquilo me marcou, feriu, Wilson, né? E eu fiz texto e tal, e ela fez. Ele amou o texto. Vocês estudavam juntos na mesma sala? Assim, porque a minha irmã ela é mais velha do que eu, só que nesse pré-vestibular, nesse curso que a gente fazia, Sim. ela me arrastou pra isso e a gente acabou ficando na mesma sala. Aham. Ele fiquei muito bravo, porque ela sempre tava na frente, né? Aí eu percebi depois, você é uma pequena Sim. tem que eu não. Não que ela seja, para algumas áreas, ela vai sobressair muito mais que eu para algumas mais do que ela. E aí, ele amou o texto dela e leu na sala. E quando eu ouvi o texto, chato, melancólico, saudosismo, pô, meu texto é muito mais didático, muito mais... Ela é chata. Provavelmente o professor também era melancólico. Isso. Aham. Identificou.
É como ele falava, tá? Eu falei, mas cara louco, cara lento, cara, acelera esse negócio, pelo amor de Deus. Você já tá pegando um pouco do seu perfil, né? Deve ter paciência, agora você aprendeu a ter paciência com pessoas mais devagar, Uhum. né? Seu marido Sim. deve. Como é que é, irmã, isso aí? Você cria essa paciência. Deixa eu só fazer essa observação aqui. Talvez você que tá ouvindo aí, você tá se identificando. Então, é muito interessante quando você passa a ter um autoconhecimento, quando você estuda pra entender sobre você, porque você vai aprendendo a se respeitar. Não é que a melancólica, a fleumática, não é que as pessoas nerds, elas são mais inteligentes. É que eles têm aptidões pra áreas diferentes. Se você coloca uma planilha na minha frente, eu vou dar um grito. Eu não não sei lidar com número. Tipo assim, é óbvio que se eu sentar, aprender, dedicar tempo, não tem nada que você não vai aprender. Se você dedicar tempo, atenção, se você estudar, você pode aprender qualquer coisa. Milena, eu não consigo de jeito nenhum. Eu tô falando aqui que eu não consigo, mas tipo assim, eu não gosto desse sentido. Então, normalmente, Uhum. Então, essas pessoas têm mais aptidões para desenvolver gráficos, números, código, raciocínio lógico. Nós temos muito mais aptidões para coisas práticas, objetivas, desenvolver estratégia, pensar estratégia. Como é que a gente vai fazer? Não, primeiro a gente faz isso, depois isso. Se a gente fizer assim, então lá no final, o colérico, o sanguíneo, eles têm uma visão mais de final. O melancólico, o fleumático, eles têm uma visão mais de processo. Então, às vezes, dentro do relacionamento, você perguntou do relacionamento, já faço esse gancho, dentro do relacionamento dessas duas pessoas diferentes, e é sempre assim, gente, os opostos se completam. os diferentes, eles se completam. Só que a gente, até chegar nessa maturidade é um processo, né? Porque a sensação do colérico lidando com uma pessoa diferente é que o outro tá querendo travar. Pô, você tá querendo me travar. Tu tá botando empecilho, tu é muito pessimista. O melancólico, o fleumático, ele tem essa questão do pessimismo, né? Mas não é que ele tá sendo pessimista, é que ele tem uma visão tanto de detalhe. Olha só, mas isso daqui precisa pensar nisso, pra isso daqui dar certo. Machado de Assis era colérico, fleumático. Já leu Machado de Assis? Muito pouco. Nossa! Tanto é que a minha irmã, você vê agora, ela vai ver esse podcast, ela vai falar assim, vocês estão me destruindo. Estamos não, a gente Não. ama eles também. Ela ama Machado de Assis. A minha irmã também. Dom Casmurro, ela leu, ela... Nossa, que livro eu li! Eu falei, cara... A minha irmã tinha a coleção inteira, aí ela falava, lê! Machado de Assis, né? Aham, ela falava, lê! Aí eu pegava pra ler, não vai, eu falava, caraca, eu odeio leitura, não gosto de ler. O cara vai, ele pega o olho azul da sobrancelha castanha, do cabelo encaracolado, entrou na porta, a porta era grande. Ele vai descrevendo detalhe por detalhe. Deus me livre, eu falei, que porta é essa? Vambora! Já foi, Bora pro outro lado! A gente é assim, porque a gente quer saber o final, como é que vai saber? A gente quer saber o final, isso é muito interessante, talvez, né? Acredito que você agora tá começando a se analisar e falar assim. Por isso. Que legal, irmão. Isso é importante. Muito importante. Muito importante. Porque às vezes você tá sofrendo. Você tá sofrendo querendo ser que nem o outro, querendo ter as aptidões do outro, querendo ter as habilidades que o outro tem. Só que você é cheio de habilidades também. Só que você não reconhece as que você tem. Porque da comparação você faz. Você acha que as do outro é melhor do que a sua. Eu fiquei bravo, irmã, né? Isso aí. Aí o senhor trouxe uma cura muito violenta pra mim. Eu fui fazer administração. Aí você vê onde você vai se encontrar. Fiz administração, sentei na frente do computador, comecei a fazer planilha no segundo mês. Doido. Eu já comecei a passar mal. Passar mal. Falei, Deus, vai, não. Você quer matar a gente, é colocar a gente sentado no lugar pra ficar fazendo aquilo sempre. É muito mais. Muito. Quer sair, quer andar, quer. E aí tal. Aí eu fui fazer, terminei. Tempo atrás, me meti de fazer arquitetura. Porque na minha mente, aí, essa parte minha lúdica, eu vou desenhar, não tem nada a ver. Você fica muito tempo projetando na frente do computador, desenhando. Falei, quando eu percebi isso, irmão, eu já tava com estresse lá em cima. Sim. Estressado, aí vem aquele sentimento de tem que fazer bem feito.
A gente tem Uhum. esse. E aí chegou a parte que aí estressou. Ciência de material, É. física. A primeira prova. A segunda, eu falei. É minha irmã, né? Levei pra ela, irmã. Tirava de letra. Desse jeito. Minha irmã também era assim. Ela fazia ali os cálculos, me ensinava, eu. Desse jeito, irmã. Eu fiquei pé. É. Aham. É assim mesmo. E aí, olha só que interessante, acho que vale do pontuar isso. Por eu enxergar a minha irmã muito como referência, a minha irmã era super da área de exatas. Eu nunca fui da área de exatas, mas eu não entendia isso. Aí tá o ponto. Uhum. Eis o ponto. E aí, a minha irmã é muito mais velha, né? 9 anos na frente. Então, Olha, acabou com a irmã muito, muito. 9 anos na frente, tadinho. peguei pesado. Fazer os imediatistas. Então, eu quis dizer muito mais velha no sentido assim. Muito mais madura. Muito mais madura, muito mais na frente. Isso. Então, ela passou para colégio federal, colégio técnico federal. Não sei se aqui tem isso também de passar no colégio técnico. Ela, minha irmã passou. Aham. Eu não. Então, eu não. E aí, a minha irmã, ela passou no colégio técnico federal. Então, eu tinha muito isso. Eu tenho que passar também, eu tenho que passar também, eu tenho que passar também. E aí, eu passei também. E aí, eu fiz. Aí, eu fiz técnico em mecânica. Nada a ver, olha pra mim. Nada a ver com você. Nada a ver. E aí, depois ela passou pra UFRJ, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, e eu falei, eu tenho que passar pra Federal na faculdade também. E aí, eu vim de uma família muito, muito simples, muito humilde, a gente não tinha muitas condições financeiras, a gente não tinha referência, a gente não tinha referência, ponto. Então, a minha referência era minha irmã. Cara, tem que fazer engenharia, que engenharia dá dinheiro, engenharia é o que dá certo. E aí, naquela época, eu já falava que queria fazer psicologia. Aí minha irmã e minha mãe falavam, não faz psicologia não, porque psicologia não dá dinheiro. Ponto, isso aí que é importante. Importante. Isso é importante. Quando a gente faz mentoria, com certeza, mãe. Tava conversando com uma. Uhum. Eu falei pra ela, falei, olha, irmã, o dinheiro, recurso, prosperidade, tá naquilo que te satisfaz. Primeiro você gera aquilo que te satisfaz, você vai fazer muito bem feito. Vai ser muito bem feito. Então isso vai gerar valor. Agora, se você ainda tá fazendo algo, curso e tal, pra ter o recurso, você não vai chegar lá, não. Você não vai. Você pode até começar. Vai chegar no mês, você vai estressar. Você vai estar que nem você tá cheio de carga, cheio de dor no ombro, tá com dor no pescoço, tá com dor na coluna, porque você tá debaixo de uma autossatisfação de alguém que falou pra você lá atrás. É isso. Querendo suprir a expectativa do outro, né? Querendo suprir a expectativa do outro, não trazendo a tua... Como é que é o nome? Quando a pessoa é o personagem principal. O ator principal. Esqueci o nome. Tem o que se dá. coadjuvante, que é Isso, tem o coadjuvante e o o... principal mesmo. Tem um nome que dá pra isso. Quando Tem. você se coloca nesse lugar de... No centro do palco da tua vida, sabe? Quando você não coloca outra pessoa. Porque às vezes você tá na plateia e tem uma pessoa lá com o microfone na mão na tua vida falando. Nossa, isso é tão profético que eu falei isso pra ela. Eu falei, por que você não assume o papel principal da sua vida e para de ser... Nossa, foi muito profético que você falou agora. Eu falei isso ontem, saiu. O espírito mandou falar. E quando eu falei isso, ela começou a chorar. E chorar. Eu falei assim, Deus tá curando você. Pode chorar. Chora. Mas chora com gosto, porque você precisa ouvir isso. Exatamente. E por muito tempo eu coloquei as expectativas da minha mãe, as expectativas da minha irmã, as expectativas da minha professora, a expectativa de querer ser a melhor, de tirar nota 10, de querer segurar o pelotão na bandeira. Porque tudo isso é simbólico no nosso cérebro, né? Um bom psicanalista, ele consegue pegar esses detalhes e ele vai destrinchando. O como que a história da pessoa interfere no sentimento dela nos dias de hoje. Então, nos atendimentos individuais, a gente faz muito isso. E nos meus cursos, nos meus processos de acompanhamento, né, que não são individuais, eu também ensino os meus alunos a terem essa percepção mais profunda sobre si mesmo. Porque o conhecimento, gente, ele liberta. A partir do momento que você vê, não tem mais como desver. Pô, ela tá vendo minhas lives. Não, tô brincando, não. Eu falo isso, você só vai ser liberto pelo conhecimento que você conhece. Não adianta. Se você não conhece... E que você pratica também, porque não adianta só você conhecer. É fato, irmã. E aí a cura aconteceu quando ela falou assim. Ela fez assim, ela viu que eu fiquei arrasado, irmão. Ela fez os cálculos assim. Isso aqui é posição de corpo livre, tal.
aqui vai ter um momento torçou e aqui vai quebrar. Eu Resistência dos materiais era. Eu fiz também essa Isso. matéria. Fiz na faculdade e fiz também no técnico. Você fez faculdade? Eu fiz um período de engenharia mecânica. Que nem eu parei no segundo ano da arquitetura. Parei, falei, não vai. Assim, graças a Deus não, né? Mas, tipo assim, veio a pandemia e aí eu falei, cara, não quero nem saber dessa faculdade mais. Foi no comecinho da pandemia que eu parei. Eu também. Eu fiz o Minha primeiro esposa período. engravidou, eu tava sentado na cadeira, o professor tava explicando. Eu tava com as notas todas boas, só essa parte que tava mexendo o saco. E o senhor falou comigo. Parou tudo parou assim, ó. Para com isso. Eu. Só de canetinha, eu comprei. Só de lápis, só de papel, senhor. Não, como? Para tudo isso aí. Na hora, mano. Fechei. Quando eu tô subindo as escadas, tem uma presença tão linda do senhor. Ele falou assim, agora eu estou entregando pra você. Era missão Nova Geração. Aí veio a parte de você, ó, essa carga de um. Começou, aí eu comecei a ver as pessoas, analisar, foi muito legal. E aí, né, para as pessoas não fechar, ela falou assim pra minha irmã. Ela percebeu, Deus usou ela. Diego, mesma forma que você pega a Bíblia, isso se pega dessa forma tão poderosa que transforma a vida, esse é o seu dom. O meu dom é fazer. Você não fica no seu dom, deixa isso aí pra lá. Curou. Saiu, falei assim. Aí eu entendi, falei. É a área dela. E a minha não tem nada a ver comigo. E aí eu saí. E é interessante você falar isso porque, veja bem, aí você entende o que é um bloqueio. Você quer sair da faculdade que tu tá fazendo, tu quer sair de alguma coisa que você tá e você não se encaixa, só que você não consegue de jeito nenhum. Por que você não consegue? Porque você tá querendo ainda suprir a expectativa do outro, você ainda quer ser igual ao outro. Você tem esse vazio que você busca compulsivamente preencher. Da incapacidade, do medo, da insegurança. Então, simbolicamente, a tua mente, ela sente assim, poxa, se eu fizer isso, talvez eu seja reconhecida, talvez eu seja vista, talvez seja validada. Porque se minha mãe já me trata dessa forma, meu pai já me tratava dessa forma, minha irmã já me via dessa forma. Se eu não faço o que eles querem que eu faça, aí que vai ser pior ainda e eu não vou ser amado. Então, no fundo, o que nós estamos sempre, a todo momento, buscando é o amor. E esse amor só o papai. O Senhor, ele vai ajudando nós a preencher. Só o papai. Quando eu começo a ministrar essa parte de amor, né? É muito interessante que a gente tem figuras de amor distorcidas. E até a pessoa descobrir o que é amor de fato do Senhor leva um tempo. Muitos, não sei se você percebe, né, nas suas mentorias. Nossa, vi uma chave aqui poderosa. Você falou isso, eu lembrei. A palavra diz assim, aquele que me ama, me obedece. Segue os meus mandamentos. E aí você falou que quando você obedeceu, falou, cara, eu vou sair daqui. Aí você foi saindo e te veio uma presença muito grande. Ou seja, eu obedeci e veio uma revelação de, cara, Deus está comigo nessa nova decisão que eu vou tomar. Isso é muito poderoso. Quando a gente dá passos em prol da obediência, daquilo que tá saltando ali dentro de você, que tá queimando no teu coração, só que você coloca alguma coisa em cima, coloca um pano em cima, coloca debaixo do tapete, esconde dentro de uma gaveta. Por conta desses bloqueios, dessas comparações, no momento que você decide obedecer a isso que tá queimando no teu coração, vem esse refrigério, vem esse alívio, vem essa revelação. Já tive uma experiência como essa também, Tremenda, né? De obedecer, e aí veio um fogo, um negócio, uma revelação de tsunami, eu chorava. Isso só vai, né, desatar nas nossas vidas, irmão. Lugar de obediência que não é fácil, tem limite, tem bloqueios, né, mano? Vai vir na sua mente e o capeta vai ajudar também, porque ele é o inimigo. Não pense que ele vai ficar ali observando você, porque ele é um
é um observador de história. Ele tá ali sempre ao redor, observando, anotando. Falando assim, eu peguei aqui, machuquei aqui, feri ali. Quando você vai, ele vem. Né, mãe? Vem com aquela voz, usa alguém, usa uma situação e fala, tá vendo? E aí você tem que... Você decidir entrar nesse lugar, que é a loucura mesmo. Obedecer a Deus não é fácil. Gênesis, né, irmã? Gênesis 12. Sai da tua casa, da tua parentela, vai pro lugar que eu te mostrarei. Tipo, cheio de incerteza, cheio de segurança, cheio de cenários diferentes. Pra ele enfrentar, né? Glória a Deus. Conta, irmã, como é que foi isso aí? A gente lida com muitas incertezas quando a gente decide obedecer. E fogo que veio foi quando você decidiu obedecer? Foi recentemente. Foi recentemente. Foi quando eu lancei a Academia Grisalha de Desenvolvimento, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, né? E O que te bloqueava? o que me bloqueava, muita coisa, ainda essas mesmas questões de perfeccionismo, de ciência, de incapacidade, de... Às vezes até um demérito quando, cara... A minha mentora, né? A minha mentora deu pra trás, eu falei pra ela, olha, eu quero fazer isso, tal. O bom pastor Diego, né? E Deus me usa muito pra ela, cara. Bom profeta, tal. Profeta. Oi, irmã. Pela sua mãe, né? Você foi muito filho de mãe, né? Aí eu... Sabia que você é perfeccionista? Eu quis correr, mano. A alma gritou. Não! Aí ela, você é. Aí eu falei, sou sim. Comecei a chorar. Então, ela me deu uma palavra, irmã. Nunca mais isso. Melhor o feito do que o perfeito vai se aperfeiçoando à medida que você vai fazer. Libertou, irmão. Eu uso essa frase, eu falo, antes feito do que não feito. É mesmo? Aí eu falei, irmã, cara, gente, isso aqui você só vai prosperar se você tiver o coração ensinado. Não adianta. Eu peguei essa frase e ela falou assim, já viu Deus prosperar? Já viu E vai doer isso. Alguns vai doer. De me doeu, depois curou. Já viu Deus prosperar, filho da... Eita. Não tem como, você tem que ser homem, ser homem pra assumir e arcar com as coisas. Vai trazer a bênção. Mas enquanto ainda você estiver debaixo, emocionalmente ou espiritualmente, de alguma proteção de pai, não tem como você diante de Deus. Não tem como. Porque sua segurança ainda é, se der errado eu vou na mãe. Se der errado eu vou no pai. Não, se der errado você vai em Deus, cara. Agora Exatamente. você em Deus. É isso que ele espera de nós. E aí foi uma pancada, irmão. Ela falou assim, vou dar um exercício pra vocês. Ele falou pra mim, pega uma foto de um homem de sucesso. Cola no seu guarda-roupa. Deixa a porta aberta. Toda vez que você for pegar uma roupa, você olha pra ele e fala assim, sou eu. Vai criando essa imagem em você. A referência, né? Vai criando. É porque muita gente não consegue avançar também por essa questão de falta de referência. Aí ela falou sobre dinheiro. Seu pai tem dinheiro? Sua mãe tem dinheiro? Não. Então por isso que você não tem dinheiro, porque você não tem referência de quem teve dinheiro na sua vida. É, exatamente. Fala isso, meu pai. É simples assim. É simples assim. Então, eu falo muito isso na Academia Grisalha de Desenvolvimento. É simples, mas é muito profundo. Você para pra não, analisar. é simples, mas não é fácil. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. É simples, mas na prática a execução ela é complexa, porque todas as vezes que você vai entrar em movimento, você vai bater de frente com essa falta. Aí tu vai olhar pra falta, não, mas faltou, mas dói, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Isso não necessariamente conscientemente, é o sentimento da pessoa. E aí isso traz a procrastinação. Não vou. Tá doendo muito, não. Depois, mais pra frente, não é a hora, não é o momento. Aí voltando a falar da questão da revelação do amor de Deus, no dia que eu fui lançar a Academia Grisalha de Desenvolvimento, eu tava me arrumando, e aí... Tava me arrumando que eu ia fazer uma imersão, né? Uma aula ao vivo. E aí eu tava bem ansiosa, bem nervosa pra aula. Falei, cara, eu não vou pensar mais em nada, só vou fazer. Não vou organizar mais nada, roteiro nenhum. Só vou fazer. Aí eu fui me arrumar no banheiro, passar minha maquiagem. E aí eu tava orando, tava falando com Deus, tava agradecendo. Mas de repente veio uma presença e uma revelação. Uma revelação assim, tipo... Uma revelação mais profunda do amor de Deus, do amor dele para comigo, assim, essa consciência, uma elevação de consciência de onde que ele me tirou e do que eu tenho me transformado nele. Isso ficou muito,
muito. Porque falando assim, você. Ah, ok. Deus te tirou de lá, tá aqui. Só que quando vem essa revelação, busquem revelação. Porque você conhece uma coisa, mas você só conhece, você não tem a revelação. Quando você tem uma revelação, aquilo vai penetrando na tua alma, no teu espírito, e cria uma força dentro de você. E às vezes você olha assim pra outra pessoa, cara, como é que a outra pessoa consegue fazer isso? Às vezes a outra pessoa tem muitas experiências, tem muitas revelações. Ela teve uma experiência que trouxe essa cura, justamente essa cura na alma. E ali eu vi o Senhor ele trazendo um novo nível de cura. Uma coisa que é importante você entender é que a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast. O meio cristão, as pessoas elas têm a percepção, ainda mais dentro do pentecostalismo, de vai acontecer alguma coisa sobrenatural, um anjo vai vir trazer, uma pessoa vai fazer e a tua vida vai ser transformada da água pro vinho, da noite pro dia. Não é assim que funciona. É de glória em glória, é de romper atrás de romper. Na maioria dos casos, é que a gente ouve o testemunho dos irmãos e é tão sobrenatural, uau, uau, Uhum, que a gente cria uma história dentro de nós, né, irmã? Um uhum, roteiro, e a gente vai gerando isso pra nós, vai trazendo isso como uma verdade, aí vai criando, né, eu costumo dizer, um corpo de mentira sim. dentro de você, e você se apega a isso. E aí você limitou tudo que Deus tinha no seu desenvolvimento. Porque o romper, ele é sobrenatural. Então, nesse momento, eu tive ali um impacto emocional na alma, no meu espírito muito tremendo. E isso realmente teve um Eu ia impacto sentir muito significativo. essa realidade sua. Uhum. Chora, dói, dói, dói. Aham. Dói porque é tão rápido a nossa vida. Deus faz, às vezes, a gente tá tão focado em uma situação e Deus tá trabalhando em outras. Quando ele tira a gente daquela situação e mostra pra nós, olha o que eu já fiz, toca, gente. Choca muito. Uhum. Chegava a doer mesmo, chegava a Dói. Eu doer. senti isso no Rio Grande do Sul. Constrangimento. Constrange. Foi um constrangimento. Dava vontade até de sair correndo. Fala Sim. assim, Senhor, chega, Chega. chega, Eu tenho tá vontade de chorar bom. aqui quando eu lembro que quando ele faz isso, irmão, dói. Eu oro pra que Deus faça isso na sua vida. Você entenda do que a gente tá falando. Não como a irmã falou, uma informação, mas como uma revelação. Vem Aham. do teu espírito, passa pra tua alma e toca teu corpo. Uhum. É aí que nasce. Só que esse momento de sobrenatural, ele não nasceu somente ali. Teve uma construção toda que o Senhor estava fazendo, estava trabalhando em mim durante muito tempo. Só que quando você ouviu o testemunho, e quando esse testemunho também é carregado de religiosidade, traz impressões que não são tão Fidedignas. fidedignas. É na interpretação da pessoa. A comunicação, É. né? Porque, por exemplo, na igreja as pessoas falam assim, as pessoas trazem muito o recurso, a comunicação de você aceita Jesus, a tua vida ela vai transformar completamente. Sim, ela vai transformar completamente. O teu espírito, ele nasce de novo. Tem ali uma nova realidade da tua vida Dentro espiritual. do seu espírito. Dentro do teu espírito. Mas a sua alma é a mesma. Mas a tua alma é a mesma. E isso é o que a igreja por muito tempo não E entendeu. vamos chamar a gente de herege aqui. Vamos chamar, falar, onde é um pastor falando isso? Mas irmãos. Tanto é que Jesus salva a nossa alma, mas esse processo um processo de salvação, como a minha irmã disse. Glória em glória, Uhum. glória e vitória. Paulo diz, no homem renovado. Exatamente. Se isso não fosse verdade, é muito simples você entender isso. Se não fosse verdade, não teria Romanos 12:2 na Bíblia. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis a boa, perfeita e a vontade de Deus. Quando ele fala de mente, essa mente, eu esqueci qual é a palavra no grego. Que? Tá falando da alma, tá falando da psique. Exatamente. Não. Então, é bem simples de você entender. Tá falando da alma, tá falando da tua mente, de onde tá os teus traumas, as tuas dores. Porque o que o apóstolo Paulo tá falando? Mais claro que isso, é impossível. Se você não tem a transformação da tua mente, você não conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ponto. Em Hebreus, fala um texto em Hebreus que eu não me lembro agora. Não deixais sobre vós nascer qualquer raiz de amargura. Sua alma. Raiz de amargura na sua alma, sobre o qual muitos são contaminados. Em Tessalonicenses ele vai falar assim, santifica o seu espírito, alma e corpo. Ou seja, você é tripartido. E a natureza de Deus, a revelação de Deus é Pai e Filho.
Uhum. nome do corpo. É a assinatura. É o Uhum. 3 em 1, que tá na água, tá no átomo, tá em tudo. O 3 em 1 tá lá, irmão. Querendo ou não, tá assinado. O Pai, Filho e a sua prole, 3 em 1. E a igreja, ela precisa despertar pra essa área, né, irmão? Porque senão você vai ficar ali, ó, naquela expectativa, sendo que Deus não possa fazer. Ele é sobrenatural, é poder, pode fazer. Mas, na maioria das vezes, Sim. né, mano? E é no processo que Deus costuma. Eu acho que sempre tem um processo, só que às vezes fica mais claro e outras vezes não fica José tão mesmo, o claro. cara que foi Uhum. processado, cara. Não consigo ver na Bíblia nada que foi instantâneo. Você consegue pensar em algum Só milagre exemplo? de cura, sim, que Deus É. vem e cura e tal. Uhum. Mas essa parte de prosperidade, de alcançar a promessa, todos eles, né? O único que não foi muito processado se perdeu que foi Saul, cara. Ele já foi subindo no trono e já foi fazendo. E o profeta tá chamando ele pra Deus, ó, volta pra Deus, volta pra cá. Só que ele já tá tão lá que ele se Sim. perdeu, Uhum. né? Só ele, assim, né? E Deus não queria que ele se perdesse, porque Deus não é injusto. Mas enfim, essa questão, irmão, eu senti lá no Rio Grande do Sul. Deus fez isso comigo, chorei. Tava no Hotel 5 Estrelas, aí eu tava numa conferência com 10 mil pastores, eu tava na terceira. Tava duro. Duro como assim? Resistente? Soberbo mesmo, Soberbo? orgulhoso. Porque eu achava que eu já tinha. O coração não é. Aham. Porque eu já andava em milagre, já andava em poder, já tinha muitas coisas sobre. Sim. E era um evento sobre isso com um pastor, que a igreja dele é pra 40 mil pessoas. E Uhum. Deus confiou sobre ele uma igreja de 40 mil pessoas por Sim. culto. Algo Uhum. sobre esse homem tem. Uhum. Algum lugar em Deus ele alcançou, sim. Uhum. Porque não é 40 mil pessoas enganadas, não. São 40 mil pessoas que são cheias, recebem de Deus. Os pastores do mundo todo vão lá. Eu não tinha ainda essa percepção. Você vê. Orgulho, Uhum. às vezes um trauma, às vezes alguma coisa. E aí o Senhor me pegou ali, terceira fileira, falou: Ei, eu olhei pro lado, olha onde eu te. E veio uma lá atrás. Uhum. Olha onde eu te coloquei. Senti, tá bom, tá bom. Agora, É. dói, né, mano? Mas cura. Cura muito. Glória a Deus pela sua. Seguido de uma obediência. Eu não queria estar lá. Eu obedeci. Essa semana. Foi essa semana? Foi essa semana passada. Agora, agora não lembro. Eu obedeci uma outra questão também. E aí o Senhor veio com isso mais uma vez. Com essa. Tá vendo, Milena? Olha só o que acontece quando você obedece. Tá vendo? Aí vem aquele. Se tivesse obedecido antes. Mas é muito engraçado, porque com a obediência vem a bênção. Com a obediência vem aquilo que nós precisamos para chegar em novos lugares, né? É revelação de Deus. Nós mesmos, para nós, tá Isso. desfrutando daqui. É, mas essa, né? Eu vejo que na minha vida me limitou muito, foi crença limitada. Falar sobre isso. Eu tenho um tema que na hora que eu pedi a irmã, eu orei o Senhor. Vai ser Uhum. um papo, mas crença limitante. Foi muito claro no meu coração. Crenças limitantes. Uhum. Sobre a sua vida, sobre isso que você teve muitas. As crenças limitantes, elas são formadas a partir dessas interpretações, desses sentimentos que tu tá tendo. Então, por exemplo, nesse caso do pelotão na bandeira que eu falei que trouxe sentimento de inferioridade, incapacidade, impotência, então gerou crenças, olha, eu sou incapaz, não vai dar certo. Pra que eu vou me esforçar? Não vai dar certo, não funciona. E aí, se você vive numa família onde seus pais se separaram, aí tem essa crença. Olha só, tá vendo? O casamento não presta, não dá certo. O negócio de família é mentira. As situações que você tá vivendo, sejam elas boas ou ruins, vão gerando crenças. Quando as situações são traumáticas, elas vão gerando crenças que te limitam. Quando as situações são boas, uma pessoa que é formada, que ela cresce numa família estruturada, com pai e mãe, dentro dos seus papéis, com uma prosperidade financeira. A gente que vem de uma família mais, mais humilde, no início eu tinha muito Dinheiro. dificuldade com dinheiro. Ter dinheiro, de Não, ganhar dinheiro, de de tudo, de pessoas. tudo. Mas eu lembro que
A gente via, a gente falava assim, ah, tá vendo? Mas é fácil, fulano tem dinheiro. Uma coisa que a gente costuma dizer. Cara, que esse negócio me dá um ranço hoje em dia. Ouvir falando isso, eu tenho um ranço da Milena do passado que dizia isso. Você, é como se você colocasse um demérito na pessoa só porque ela tem dinheiro. Ah, com dinheiro é mais fácil, a Com gente dinheiro ouve é isso. mais fácil. Então tu tá dizendo que se tu tiver o dinheiro que aquela pessoa tem, tu teria a mesma atitude dela. Teria as mesmas decisões, tu teria coragem pra tomar decisão. Então toma aqui o dinheiro na tua mão. Pra ver se você faz. Não é sobre o dinheiro. É sobre toda uma estrutura que é construída. E isso é algo honrado. Quando você toma decisões de romper na tua vida, não é sobre você somente, mas sobre toda uma geração que vem depois de você. Quando você decide aprender, se transformar, os teus filhos, eles não vão passar pelas mesmas coisas. Os filhos dos teus filhos vão ter uma vida mais leve. Por quê? Porque você decidiu Ó, romper. Pérez, né? Sabe a história de Pérez, né? O filho de Judá com Tamar. É, Judá, ele tinha que dar o filho para Tamar casar, porque Ei e Ornã não foram retos diante do Senhor, e o Senhor tinha uma descendência já em Judá, para que viesse o Cristo. Foi um homem mau diante do Senhor, e o Senhor o matou. Onã não queria suscitar filhos em Tamar para que ele não recebesse a dupla porção. Aí ficou o terceiro. E o terceiro era jovem, só que o terceiro cresceu e Judá ficou com medo. Falou assim: pô, essa mulher é amaldiçoada, se eu dar meu terceiro, ela mata ele também. Ela criou uma estratégia. Ah, eu não vou ser desonrado. Gerar um. Porque naquele tempo era assim, né? Entendido Sim. como abençoado. Ela Uhum. criou uma estratagema lá, fez como se fosse uma mulher de cama, e foi pra cama com Judá, que era o sogro dela. E Judá não tinha o dinheiro, né? Ela fez tudo certo, ela armou. Ela falou assim: não, você não tem dinheiro, beleza, me dá o seu cajado, o seu selo, o seu bordão. No outro dia você vem com dinheiro e eu te devolvo. Só que ele fez, né? O ato lá sexual. Ela pegou essas coisas. É, seria. Ele é o pai, agora é o sogro dela, né? Ela fugiu. Depois ele ficou sabendo: ó, ela tá grávida. Ele já foi pra porta, com pedra, com pau, vamos botar fogo nela porque ela nos traiu, tal, a ideia. Aí ela fala assim: ó, o homem de que tá grávida, cordão, esse. Ele olha assim, muito mais justo. Eu deveria ter dado. Aí no ventre dela fica dois. Nasce dois, tem dois. A parteira, quando vai fazer o parto, o primeiro começa. Não sei, mas é sobrenatural. A mão do primeiro sai primeiro, normalmente sai a cabeça. A mão saiu. Ela amarrou um fita vermelha na mão desse. Só que quando ela amarra a mão volta. E nasce o outro na frente. Aí ela viu que o outro que nasceu não tem fita, não tem nada marcado. Aí nasce o outro depois com a fita. Aí ela olha assim. Pérez, olha como esse rompe. Por que ele rompe? Porque ele toma a frente. Ele quer a bênção. E aí tem. É isso, né? Eu vejo na sua vida, irmão, espiritualmente, essa parte de Pérez, né? Esse espírito profético de Pérez. Ele que toma a frente. Ele que vai tomar a decisão. Vai romper. Ele que vai mostrar para o Senhor. Eu quero a bênção. Eu quero de qualquer jeito a bênção. A Bíblia fala que, Uhum. né? Jesus falou que o céu, o reino do céu é tomado por força, né? Pérez, o nome deles é Pérez, que é rompimento. Uau. E ele vem da linhagem de Jesus, né? Pérez dá seguimento até chegar. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Sobre você decidir. Sem decisão, nada acontece. Todo mundo tem uma história triste pra contar. Eu posso contar várias. Eu tinha até então com dinheiro. Uhum. Porque a gente aprende na igreja que dinheiro, né? Muita igreja que dinheiro é sujo, Uhum. dinheiro é ruim, Isso são crenças limitantes. e limita a gente. Como é que tu vai ter algo que é sujo? Como é que você vai ter algo? Como é que você vai se permitir ter algo se você acredita que isso vai te corromper? Se você acredita dessa forma, como que você vai permitir ter? Então é simples assim. Para você lançar, irmã, seus produtos, né? Porque ela é uma produtora, assim como eu também, a gente produz conteúdo e, né, temos as nossas mentorias, temos books, temos os nossos produtos. Para você lançar isso, irmã, foi difícil, assim? Foi um processo bem longo. Você procrastinou bastante? Procrastinei Por quê?
Por uns bons anos. Uns bons anos. Eu, 7 anos. 7 anos? Tipo 7 assim, anos, eu posso olhar por um ângulo de procrastinação e posso olhar por um ângulo de construção, de lapidação também. Eu olho pelos dois. Então, dentro dessa ótica de construção, eu vejo assim, poxa, se eu tivesse entendido determinadas coisas antes, eu poderia ter acelerado esse processo. Então, eu olho por esses dois ângulos. Eu olho na minha vida como uma informação errada que eu tive. As informações erradas, que eu tomei como verdades absolutas, e eu vi que não era bem verdade. Uma delas que eu até falo sobre isso, Pastor Ariston, que foi um instrumento de Deus na minha vida. Honrar a vida dele. Quando ele me convidou para o primeiro podcast, ele tinha 600 inscritos. Eu falei, cara, você é louco. Não tenho nem dinheiro pra alugar esse negócio. Eu arrumei uma benção lá para que eu que. Deus manda, a gente obedece. Ele falou, pastor, só tem dinheiro pra 1 hora. Eu falei, mas Deus falou que é 2. Eu não tenho, pastor, segunda hora. Eu falei assim, Deus vai arrumar. Ele quer que eu conte meu texto. Eu que o senhor. Vim no elevador, cara. Vim no elevador. Caraca, meu Deus. E aí o senhor deu uma palavra, irmão. No meio do podcast, o senhor falou, lembra que eu te falei isso? Irmão, para isso aqui. É, agora. Pele clara, tem um pelo castanho. Ela tá com a unha. Ana toda. Falando pra você. Faça isso que eu tenho. Meu Deus. Eu tenho uma obra na sua. Conheço. Para com isso. Mano, como tem Deus no céu. Deu uma semana. Ele postou. A moça mora no 600. Pode acontecer. Ficou na timeline. Ela apareceu. Meu Deus. Ela entrou no podcast. Me arrepia todo isso. E ela não conseguiu sair. Foi no meio do podcast. Não foi no começo. Foi no Aham. meio. 1 hora. Lembra que era 1 hora que a gente tinha? A segunda hora que o pai pagou. O pai queria ela. E ela mandou testemunho. O pastor mandou pra mim. Ele falou, pastor, olha isso aqui. Ela falou assim, aquele homem não me... Eu nunca vi ele na minha vida. Mas sou eu. Na hora que ele falou, eu comecei a orar. Entrou um fogo dentro. Eu me levantei. Não tem coisas, irmãos, que a gente tem que ter essa ousadia. Que eu vou ficar parecendo um louco, cara. No meio do podcast falar negócio. Mas é coisa de Deus, irmã. É Uma loucura mesmo. loucura, São loucura. doideiras. Loucura. Por quê? É o que eu ouvia muito. Quando você se esconde, Uhum. Deus vai te levantar. Nossa, crença limitante. E eu acreditei piamente, mano. Aham. Eu tinha um vídeo no YouTube, se eu tivesse investido no meu YouTube há 7 anos atrás, hoje meu canal teria uns 300 mil pra mais. Aham. Muito mais. Eu tinha um vídeo que eu comecei a postar, ele já tava com 5 mil. E uma palavra que o pastor Alisson tava ouvindo direto, olha só como eu fui ignorante. Falou, pastor, essa mensagem sua é muito boa, sobre tão criativo. Boa, eu tô... Nada, deu um... Eu ouvi essas mensagens. Uhum. Esconde. Tirei tudo. Tudo. Tanto é que você viu no YouTube, você fala assim, tem um anos atrás. Agora, depois de 7, quase 5 anos e pouco, ele voltou, tipo, deu um lag, assim, de... Aí o pastor Ariston falou comigo, cara, nós vai pro YouTube, tava conteúdo, só que aquela verdade que eu ouvi do pastor famoso, pra mim era uma verdade. Até que o pastor Ariston falou assim comigo, pastor, ele tá se escondendo? Aí você conheceu ele? Ele, pastor, você tem certeza que aquilo é o senhor falar comigo? E veja bem, podem ter momentos que Deus ele tem que te esconder mesmo, Sim. né? Só que às vezes algumas palavras elas entram dentro da gente de uma forma que paralisa completamente. Eu vejo que essa situação, irmã, que ele falou pra mim, construiu em mim outras coisas, porque você pega uma palavra, você interpreta ela e você vai criando em você o que? Insegurança. Não, Uhum. se eu fazer alguma coisa,
e as pessoas me verem, e eu me lançar, eu vou cair, e eu vou isso, e eu vou Uhum. aquilo. E começou, irmã, esse looping, assim, sabe, Eu também tinha horrível. muito essa crença. Eu vou E ainda me tô trabalhando essa Eu crença também tô. de, de se permitir aparecer. É a questão que eu mais tô trabalhando hoje, porque a minha rede social ela cresceu muito. Glória a Deus por isso. Ela cresceu É o muito e não Senhor, para. É, exatamente é é. o Senhor. Só que ainda salta, a gente fala que sempre vai saltar uma questão e você vai ter que continuar trabalhando, continuar trabalhando. E se você não entende isso, você se frustra o tempo todo, porque você fica achando, meu Deus, eu tô errado. Ai, que eu nunca sou bom o suficiente. Que isso, que aquilo, que aquilo outro. Só que a vida é assim. Você vai crescendo de glória em glória. Você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo no Eu queria até entrar processo. numa área aqui que a irmã pode falar muito melhor do que eu, que é a construção de ídolos. Construa ídolos na sua vida, porque você é tão apaixonado por ele, o cara vai falar uma mentira e você vai achar que é uma verdade. Uhum, Né? Foi o que aconteceu comigo. Pra mim, eu tinha ele como não como uma referência, ou como alguém pra me dar que é o certo, referências pra nos ensinar. Ele como tava falando uma meia verdade o tempo uhum, todo. Ele praticando totalmente diferente. Eu não conseguia ver, irmã, que ele falava uma coisa, praticava outra. uhum. É porque a gente interpreta também com base na forma que a gente sente. Com base na história. Às vezes esse homem, ele tá com um conflito dentro dele. E é por isso que ele tá falando Aí eu isso. descobri, mano, analisando depois, falei, gente, situações de religiosidade mesmo, conflitos, e, e as pessoas não veem uma forma me mostrando, eu tô indo pra isso, e é isso que você falou, é real. Ele tem uma Uhum, teologia bem difícil, uhum. muito difícil, não é aplicável para as igrejas. E eu tinha ele como uma. Quanto mais você vai expandindo a tua mente, mais profundidade na Bíblia você vai ter. Lá na Academia Grisória de Desenvolvimento, as alunas elas falam, Milena, eu tô lendo a Bíblia, parece que uma cortina se abriu. Por quê? Porque tem revelação de identidade, você começa a identificar os teus bloqueios, você começa a identificar suas dores, você começa a ser curado das tuas dores. Então, literalmente, os teus olhos eles se abrem para uma nova realidade, para uma nova revelação, por um entendimento mais profundo da verdade. E aí você vai entrando dentro dessa profundidade. Quando você descobriu sua identidade, mano, como é que foi? É uma descoberta constante, tá, irmão? Aham. Não é uma coisa assim que você, já sei tudo. Não. Não. É, vai descobrindo, vai caminhando. Cara, quando eu descobri a minha, assim, a primeira coisa que eu parei muito, assim, foi a questão de comparação e a firmeza naquilo que eu sou, no sentido Uhum. assim, né? Na igreja, ainda mais no meio pentecostal, as pessoas têm muito, elas se firmam muito nos dons. E, tipo assim, a irmã pode ser usada em palavra de conhecimento, em profecia. Cara, antigamente eu ficava meio desconfortável, porque França era o meu amuleto, tipo, pra mim isso. Quando a identidade veio, eu falei, cara, glória a Deus, irmão. Usa mesmo, Jesus. Uau, usa pra mim também, porque eu também preciso. Algo sobre ela que pode transbordar na minha vida e acrescentar. Mas essa realidade só acontece quando você sabe quem tu é. E tu para Uhum. de querer, de alguma forma, mostrar que você é alguma coisa. Não sei se isso aconteceu com você. Sim, sim. Quando eu tive revelação de identidade, uma coisa que me impactou muito foi exaltar a cruz. Eu passei a exaltar a cruz. A tua alma ferida faz você entrar no lugar de vítima. De por que isso é difícil? Por que dói? Por que não tem capacidade? Por que não é pra mim? Não, não, não. E quando eu tive a revelação da identidade, eu falei, não é sobre a minha incapacidade, mas sobre o que o sacrifício de Cristo já fez por mim. Eu digo que o evangelho não é sobre o que vai ser feito, é sobre o que já foi feito. Tá, vem. A identidade não é sobre o que você vai descobrir, é sobre você aceitar o que já é. Então, é você se permitir fluir. À medida que você se permite acessar aquilo que já é seu por direito, quando você descobre essas questões na tua alma, você vai submetendo elas à cruz. E o Espírito Santo ele vai te transformando de dentro pra fora. Uau, é tremendo, irmãos, isso aqui. Eu traga, né? Talvez a gente tá falando muito rápido. Pra digerir, leva um tempo.
Mas veja de novo, 4 vezes. É o processo dado, né? Eu falo para os meus namorados, para os que eu gosto muito, eu vi ela mais toda Uhum. semana. É Eu. sobre a pessoa do espírito. Para mim, ela tem. Uhum. E para mim, eu vou lendo, ouvindo, cada dia vai te libertar, sabe? Você vai ser uma pessoa muito mais, né, plena, feliz. Quando essa identidade você deixar, parar de usar os dons, né? Crente no canal, né? Para de usar os dons para se aparecer, deixa Deus aparecer atrás. Se alguém tiver fluindo, ainda que seja no seu ecossistema, deixa fluir. É assim. Eu, Deus é todo poder, pode trazer existência à sua vida, o que vai ser seu, se estiver no caminho do Senhor, Tem muito isso em igreja pequena, né? bem, mano. Aí, tanto é que eles vão vir aqui e falam assim, posso orar? Pode. Eu posso, entrega lá, irmão, vai lá. A irmã tá aqui com a gente, ela fala assim, ora, demônio. Falei, mano, eu sei quem eu sou. Amanhã ou depois, se eu falar pra mim, vai pro outro estado, eu vou, não tenho nem aí, mano, porque eu quero servir. É porque os pastores, eles têm as suas feridas na alma e o Senhor quer usá-los, né? Só que fica paralisado nessas feridas, nessa questão de superioridade, de proteção, e aí vem ego, vem orgulho. Ah, mas eu sofro demais. Assim, hoje não, mas dificilmente você vai ver eu numa conferência, mover espetáculo de Deus, assim. Dificilmente você vai ver, muitos deles são feridos. Eu sei do que o Senhor colocou na minha. Eu sei que às vezes o Senhor quer que eu acesse aquela linguagem, só que a mente é tão. A irmã tem uma linguagem, eu não tenho, e vai acessar pessoas que eu não vou nunca. Faz parte do propósito eterno dela. Eu Uhum. tenho uma linguagem que a irmã não tem, que vai acessar pessoas que Sim. ela não vai acessar, que faz parte do meu propósito. Só Uhum. que eles não. Acha que tem que ser tudo da mesma maneira, da mesma Tem que forma. ser ele. Uhum. E aí eles ficam assim, né? Tipo, eu fui uma vez numa conferência com o pastor sobre unção e tal. Ele ministrou, o povo caiu e tal. E tinha uma pessoa lá, tava lá seca, não nada. O Espírito Santo queimou e falou: vai lá, Eita. ministra, Deus. E a gente não tem ninguém. Uhum. Na hora que eu cheguei na pessoa, eu falei: ó, o senhor manda falar, tal, recebe. Prau, a pessoa caiu. Aí mexeu com o ego do outro. Mexeu com a dele e do pastor da igreja lá, Aham. convidado. Mas esse é uma questão espiritual também, né? Porque o inimigo ele vem com as flechas, vem com os dardos. Mas entenda uma coisa, o inimigo ele só vem com os dardos, com as flechas, porque tu tem uma fragilidade. Porque se você não tem, como é que ele vai te Tem atingir? um escudo. Exatamente. Se isso já Lógico, tá Deus é tratado Deus. dentro de você, como é que ele vai te atingir? E veio pra Então, cima de mim. é, Não, aqui o Estrela falou bem assim: o Estrela hoje é ele. Tal. pronto, estrela, olha só. Sério, falou isso. Olhei. E é engraçado que Deus falou pra tu fazer, né? É, porque eu não tenho poder pra derrubar Mas, ninguém. mas é Você tem engraçado. poder pra derrubar alguém? Jamais. Você tem poder pra curar alguém? Gente, como é que pode, né? É Ai, triste Jesus. isso. É Cara, eu acho é cômico e trágico ao mesmo tempo. Porque, peraí, qual é o agente importante de uma igreja? As pessoas. Se a pessoa foi ali e Deus não acessou a pessoa por meio daquelas pessoas e acessou por meio de mim, a glória é dele, não minha. O Uhum. importante é que ela foi acessada, mas ninguém parou pra pensar nisso. Pois é. Mas isso é um espírito também de orgulho, de altivez. Quando Aí eu alguma. parei de ir, mano. Parei. É complicado. Eu saí ferido, machucado. Falei, eu vim aqui pra ser ferido, Jesus. Aqui pra receber. Eu quis que eu fosse usado. E é comum eu Mas estar às no vezes é lugar. algo que o Senhor tá trabalhando isso em você também. Alguma crença tem dentro de você que traz a permissão pra pessoa fazer isso contigo. Será que é? Ah, depois a gente conversa sobre isso no Isso, privado. isso, é. Não, aqui não é terapia pra você, não. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Não foi uma só vez, não. Várias. Uhum, tá vendo? Uma coisa que é constante. Constante. Uhum. Talvez, não sei. Depois a gente. Uhum. Passando. E essa questão, irmã, de dinheiro, né? O dinheiro está relacionado com o que na sua processo de pago para ti? É nítido.
Falei pro pastor, pastor, potência. Eu vi o seu podcast, falei, pastor. Pastor. Colocou sobre esse, eu já deu pra ela uma. Aí estava com 3 mil. Ele falou assim: será? Você vai ver, pastor. Você... Tremendo, tremendo. É Deus. É Deus, não, eu tenho certeza. Senhor, não tem. Com certeza. Não tem, que nem a pessoa falou assim, mas pastor, eu vejo, né? Eu falei assim, pô, cara, tá 2 anos pra monetizar. 2 meses o meu monetizou. Eu falei assim, não, é Deus. Você vê uma palavra do o YouTube é a parte do seu ministério. Isso não significa que Deus não tá com outra pessoa. Não, é um mas processo, que Deus né? tem. É um processo, mas Deus tem coisas específicas pra pessoas específicas. E Deus Sim. também tem uma coisa específica pra você. Você recebeu muita palavra até você acreditar, levou um tempo? Ah, muita coisa. A primeira palavra que eu recebi eu tinha 17 anos e eu tava, tipo assim, nem aí pra Deus. Nem aí. Que palavra que foi? A pastora falou. Assim, a primeira palavra mais específica, né? A pastora falou assim: Milena, eu vejo você falando de Jesus pras pessoas e eu vejo como se fosse uma metralhadora. Você atira assim, pá, 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 pá. E é muita gente e elas aceitam Jesus muito rápido. Muito rápido. Aí eu tava olhando assim pra cara dela, tipo. A pessoa certa. Eu tava num retiro, eu fui num retiro. Eu nem queria ir. Eu fui só porque eu não tinha nada pra fazer e os meus amigos da igreja estavam tudo no retiro. E aí eu não gostava. Você me pega os distraídos. Eu não gostava de carnaval. Eu não gostava de nada disso. Nunca gostei. Tava dentro de casa passando um calor. Eu falei, eu vou lá no retiro, eu vou lá no culto de noite, né? Que o culto era liberado pra todo mundo ir. Eu falei, eu vou lá. Aí um mover danado, todo mundo falando em línguas, todo mundo chorando e eu assim. Aí veio uma menina me abraçar, e ela me abraçava, e ela orava em línguas, ela me jogava pra um lado e me jogava pro outro, e eu tipo assim. Fazendo boneco de um posto de gasolina. Aí eu tipo assim, cara, me tira daqui, o que está acontecendo? Não tô sentindo nada. E aí no final ela me deu essa palavra. Mas eu fiquei assim, tipo. Guardei ali, não esqueci, só deixei guardado. Tá. Indiferente. E aí foram tendo algumas outras também. A questão do digital, você recebeu alguma palavra? Do digital. Muito clara, assim, né? Mas ele falava, né? Eu vou te falar. No digital, especificamente uma palavra não, mas sempre o Senhor falava diretamente do meu espírito. Foi mais obediente. Não, eu demorei muito pra obedecer. Demorei muito. Porque o Senhor falou com você no seu espírito, você já foi, né? Não fui não, demorou uns 5 anos pra eu chegar nesse lugar que eu tô hoje. Quando eu nasci o Rio de Fogo, eu enviei ele pra algumas pessoas. Apertei. Uma delas foi uma irmã jornalista, mora em Mossoró. Tem um programa, né? Internet e tal. E também em TV. O livro. Aí teve uma parte lá que eu escrevo, né? Deus lida com a escrita. Uhum. E aí lá falou, pastor, essa casa. Fazer. Ela falou assim, pastor, antes de terminar a entrevista, pastor, o senhor me deu uma palavra para terminar a entrevista. Quero conversar com você. Ó, pastor. Mostrou. Você falou, não, Deus te deu. Só que eu nunca. Demorou mais 3 anos. Crença limitante, né? Um bloqueio de autoimagem. Me enxergo de Isso. forma distorcida. Muita autoimagem de eu falar, mas cara torta, assim. Ou não vou. Sou eu, ela deve estar vendo. E ela profetizou isso aqui. Uhum. Ela falou, tô vendo você. Ela profetizou isso aqui. Eu acessar isso. Uhum. Eu te perguntei. Eu costumo dizer que quando a gente recebe uma palavra, isso já é uma realidade no Kairos. No tempo de Deus, já é uma realidade. Mas existe a porta da decisão. E você não. Fala de novo, irmão, porque. Quando você recebe uma palavra, ela já tá disponível no Kairos. Só que no Cronos,
você vai passar por um romper. E esse romper, ele vai precisar que você passe pela porta da decisão. E muita gente não passa pela porta da decisão. Porque os traumas, os medos, as dores, as inseguranças impedem ela de abrir essa porta. Que já tá aberta, é só você pegar e abrir. Então muita gente tem palavra, mas não vive porque não passa pela porta da decisão. Não quer se permitir viver de glória em glória, ser trabalhado, ser... que o Espírito Santo, de fato, lapide o teu ego, o teu orgulho, o teu caráter, as dores, os traumas. Então, quando você se permite viver isso, você acessa essa palavra que já é. Quando Deus fala, já é. Só que você não acessa o já é, que já é teu. Aí a pergunta mais difícil. Como faz pra decidir, mano? Como faz pra decidir? Eu digo Porque que a tem gente que não decisão... sabe, né? Tem gente que não sabe nem como fazer pra Uhum. decidir. A decisão, ela fala sobre um processo de criação de musculatura. É a forma que eu vejo. Tem pessoas que elas têm um pouco mais de facilidade para decidir e outras menos. Vai depender também do perfil comportamental. Então, por exemplo, existem pessoas de determinados perfis que elas funcionam muito melhor com outras pessoas. E outras pessoas, elas funcionam mais de forma independente. Então, se você tem dificuldade de decidir, se conecta com uma pessoa que ela tem mais facilidade de decidir. Aprende, faça perguntas, tenha um coração ensinável. Se coloque em movimento. Você não consegue tomar uma decisão X, mas uma decisão Y tu consegue. Tome a decisão que tu consegue, até você chegar na musculatura de conseguir tomar essa decisão X aqui. Dentro desse processo, se coloque em contato com pessoas, faça perguntas, aprenda, faça cursos, se coloque em movimento. O profeta Samuel encontrou Davi enquanto ele estava trabalhando. Se coloque em movimento. O movimento, ele gera movimento. Quando você se coloca em movimento, as coisas, elas simplesmente começam a acontecer. Eliseu tava trabalhando. Uhum. Deus nos encontra. Exatamente. Uhum. Muito forte. Todos os homens de Deus que Deus encontra. Uhum. Vai ser encontrado por Deus. Então não espere você ter uma palavra específica. Às vezes você tem, às vezes você não tem. Às vezes você tem, mas você não consegue decidir. Você não consegue se movimentar. Não espera o cenário ideal. Faça do jeito que dá. Eu tenho uma mensagem que eu tava... live. Falei assim, né? Irmãos, a minha experiência, Deus, tem lugares que Deus só vai falar com você. Sim. Não espere. E aí nessa sua realidade aí, Uhum. Deus vai te acessar. Às vezes você vai ter que sair da tua casa, pegar uma condução, um avião, Sim. pra ir em algum lugar pra Deus falar com você. E isso não é porque um lugar é melhor ou pior, mas é por conta de todo um contexto. Como é que tu vai ser curado no lugar que te fere todos os dias? Às vezes a tua casa, hoje você mora com os teus pais te feriram muito. Por que tu acha que Deus mandou Abraão sair do lugar que ele tava? Ela não viu minha mensagem, viu, irmão? Ela tá carregando a minha mensagem, tô brincando. É o mesmo espírito, eu tô brincando. Porque como é que tu vai ser curado no ambiente que te fere? Às vezes Deus vai precisar tratar algo em você em outro lugar, em um ambiente que a atmosfera tá propícia para isso, em conferências, retiros, são ambientes preparados. Pessoas jejuam, oram, buscam, intercedem sem saber quem você é. Exatamente. Mano, eu quero fazer uma pergunta bem difícil, né? É difícil essa pergunta porque... A gente não falou da pergunta do dinheiro, né? Depois a gente tem que voltar nela. Quer voltar nela? Como você... É quem tá no assunto do espírito. O dinheiro também é espiritual, tá? Uhum. Mas dinheiro, assim, né? É uma pergunta um pouco perspicaz, mas quando você começou a ver entrar um fluxo a mais do que você costuma, né? Porque, assim, por etapa, né? Uhum. Fase. Como é que você sentiu isso? Eu surtei. E eu sempre surto. Toda vez que entra, assim, que eu prospero mais, me dá um susto. E é um bloqueio que eu também trato. O bloqueio de escassez em níveis maiores. O bloqueio de escassez você sempre vai ter. Se você vem de uma família bem simples como a gente... O primo pobre falou que não. Não vi, não. A Pablo falou assim, todo mundo. Uhum. Ah, eu vi esse Aí o vídeo. primo pobre depois gravou um vídeo resposta. Só muda o nível. Eu não sei quem é esse cara, não. Pobre, ele fala pra pobre, né? Aham. Ajuda a fazer... Ah, eu vi esse vídeo que ele fala, não, tem gente que não liga, tem gente que não quer. Aham. As pessoas pobres na... É cristão. Aham. Ele é cristão de uma igreja. Sim. E deu vídeo resposta.
Mas a questão, como eu acredito? As personalidades, elas são diferentes. Sim. Então, de acordo com a personalidade dele, do nível de maturidade que ele tá, às vezes ele tá vendo dessa forma aí. A fé que a pessoa tem. A fé que a pessoa tem, Ele exatamente. comprou um carro, né? Eu vi. E hoje o canal dele tem 2 milhões e pouco. Eu Esse acho. primo pobre, não conheço ele, não. Ele comprou um carro, ele comprou Jeep, Gate. E é 2017. Outro, não sei o que, comprou vista, não sei o que, esperou. Eu, no caso dele, não faria isso. Nunca compro um carro à vista. Não, ele comprou à vista porque não sei o que. Eu, no caso dele, não faria isso. Uhum. Porque a minha crença é diferente. Ah, sim. Uhum. A minha experiência com Deus é diferente. Hoje o meu carro é um Celta. Eu conto isso. Eu falei, irmãos, era pra eu estar com uma. Era o que eu queria, uma Tucson EcoSport. Mas por eu ter uma crença limitante, ficar ouvindo o homem, o mundo, eu comprei esse carro. Porque o meu mecânico falou, se quebrar, e se isso. E colocou um monte de si, e eu fiquei. Comprei o carro, com o coração doendo, comprei o carro. Primeira semana o carro queima uma parte, eu gastei 3.500 pra arrumar essa parte que queimou. Depois mais R$2.000. 5 conto que eu tinha guardado, que eu pensei que ia ficar ali. Quero o valor da... Depois de todo esse... o Deus que... Deus falou isso comigo também uma vez. Não de carro. Uma paulada, irmã. Uma paulada. Aí mó calor, ele tem ar-condicionado, pelo menos isso, mó calor. Eu desliguei o ar-condicionado, eu sou andei do carro. Nossa, irmã, foi outra. Foi lapada, seu miserável. Eu vi isso. Muito bom. Muito bom, Deus é bom, seu miserável. Mas o que a gente tava falando antes de falar do primo pobre? Ah, da questão da escassez, né? Tá. A escassez, você vai destravando ela em níveis. Você não quer mais destravar a escassez? É muito simples, é só você parar no nível que você tá. Se você quer sempre romper, se você quer sempre avançar, se você quer sempre evoluir, você sempre vai lidar com a escassez. Então, por exemplo, hoje a tua escassez está sempre para comprar a Tucson ou a EcoSport. Você prospera mais, você cresce mais. Aí você tem o desejo de comprar, sei lá, uma BMW. Vai saltar a escassez de novo. Então, a escassez você vai rompendo ela em níveis. A pessoa que é rica, ela também vai saltar a escassez dela, só que vai ser pro jato, vai ser pra Lamborghini, vai ser pro avião, vai ser pra primeira classe. Vou de primeira classe ou de econômica? Vai saltar a escassez aí, né? Então é dentro desse sentido. E aí, sobre a pergunta de quando entra mais, Deus, ele tá trabalhando isso comigo muito forte. Comecei a sentir meio que nada. Muita coisa. Até hoje isso bate ainda às vezes. E eu vejo que é um dardo. Eu vejo que é um dardo inflamado. Eu preciso estar muito atenta. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, e todo vídeo, todo conteúdo que eu faço, eu falo isso. Você precisa observar as tuas emoções. Observa as tuas emoções, porque se você não tá atento, vem um monte de coisa na tua cabeça e você não percebe. Eu costumo, né? Eu tava numa live do livro, né? Tenho as coisas que eu produzi. E aí uma irmã falou assim, jamais eu compro um livro desse. Deus deu tudo de graça. Mas subiu. Aí eu saí um pouco, subiu. Pum! Sanguíneo veio. Já entrei. Falei, vem cá, vou te falar uma coisa. A Bíblia que você usa, talvez você ganhe. Alguém. Pode ter sido. Alguém pagou o preço pela essa Bíblia que você usa. Esse negócio de graça. Mas é crença. A pessoa que fala isso, ela tem uma vida completamente desprovida de prosperidade. Sim, eu falei, irmãos, essa pessoa não vai prosperar porque eu vou te falar. A salvação para você foi de graça, mas para Deus custou. Essa salvação, esse acesso que você Deus, ele deu o que ele tinha de mais precioso, mais caro. Foi o seu. Para nós veio como de graça, mas para Deus alto preço. Não tira da sua mente esse negócio de graça. Tudo tem um preço. Tudo está envolvido em emoção. Está envolvido finanças. Está envolvido espírito. Decisões. Tudo tem. Aí a pessoa, mas isso era uma crença limitada. Nossa, pra eu lançar esse livro, eu vender. Sim. Se eu vendo no... desse jeito. Acho que eu vou dar. Eu vou dar isso aqui, porque é melhor, porque eu fico mais em paz. Mas eu vi que era uma... Eu vejo que... Hoje eu entendo também que Deus, ele tem chamados específicos para pessoas específicas. Vai ter gente que Deus vai falar, faz de graça. Vai ter gente que Deus vai falar, cobra. Porque você tá falando para públicos completamente diferentes.
O público que eu falo não me ouve de graça. Não vai me ouvir de graça. Vai falar de graça? Não vou dar valor a isso. As pessoas que eu falo. As pessoas que eu falo, elas vão dar muito mais valor investindo. Porque é uma mentalidade completamente diferente. Vejo isso. Uns. Assim, sou guiado, né? Guiado por isso. Fala pra mim, oferta. Uhum. Eu oferto. Eu também. Quando o senhor fala não oferta, Uhum. eu falo, irmã, se esforça. É exatamente isso. Tem várias vezes que eu podia dar as coisas pra pessoa. Mas eu falei, cara, não vou. Não vou, não vou. Não vai porque às vezes o senhor tá querendo trabalhar justamente. Não, às Na vezes pessoa. entenda Uhum. isso. O senhor quer trabalhar essa questão sua. Limitar, de limitação, de provisão, forçar pra. E você vai relacionar isso, né, irmã? Você vai relacionar isso. Vai gerar tudo. E às vezes, que nem eu falei esses dias, não tem jeito. Glória a Deus por isso. Tipo, pode pagar numa mente. Glória a Deus por isso. Uhum. Se você não pode, gere no seu espírito, gere no Senhor, o que é para que você possa. Tá? Uhum. Tanta coisa. De graça. Uhum. Não quer investir? Tudo bem, tem um monte de vídeo lá gratuito no YouTube. Claro. E na internet tem os mesmos conteúdos que você tem no pago, só que no pago você não paga pra. Você paga pra ter o acesso. Porque uma coisa é você ver um vídeo no YouTube, outra coisa é tu sentar e conversar com a pessoa. Outra coisa é a pessoa ter o olhar dela, a experiência dela, direcionada pra tua vida. Olha só. Tá vendo isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui? Se você ressignificar isso, se você trabalhar isso dentro de você, a gente trabalhando assim, 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 assado, a gente consegue ter um avanço. A pessoa olhando pra você é completamente diferente de você ver um vídeo ali na internet. Mas existem fases, existem momentos também. Então, por exemplo, hoje o Senhor tá falando, Milena, pode cobrar. Às vezes amanhã o Senhor fala, Milena, você vai fazer de graça. O Thiago Brunet, na conferência de destino, esse ano, ele tava contando sobre questões de números, né, de recursos e tudo mais. E o Thiago Brunet ele tem o método Destiny e tem a Casa de Destino. O método Destiny é a parte empresarial, a Casa de Destino é a parte ministerial. Então o método Destiny, o Instituto Destiny, ele faz o método Destiny, ele faz os treinamentos dele. E aí, ele tava falando como que Deus pediu pra ele fazer tudo de graça. Não o método 10, o método 10 vai continuar. Mas todos os novos projetos que o Senhor tá colocando no coração dele, gratuitos. Aí ele tava falando da sede, né, que ele tá construindo e tudo mais, que vão ter vários canais para vários idiomas, tudo gratuito. Aí ele falou assim, gente, nós temos dados, temos pesquisa no instituto, e se nós fizéssemos um curso para homens, seria recorde de faturamento, porque é as coisas que as pessoas mais pedem. Nós não vamos fazer isso. Porque Deus pediu isso, 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 isso. Quando você tá ouvindo o David Leonardo, eu nem gosto de ouvir o David Leonardo porque eu não consigo conectar com a comunicação dele. E é óbvio, ele é evangelista, ele fala lá pra pessoa que tá conhecendo Jesus ainda. Você tem um nível mais profundo de caminhada com Deus, você já não vai ouvir ele. Por quê? Porque foi útil para aquela fase. Agora, nessa nova fase, eu vou ouvir outras pessoas, eu vou aprofundar no conhecimento. Então, nunca conectei com a comunicação dele em pregação, mas eu gosto de ouvir ele em podcast. Porque podcast ele fala dos bastidores e tudo mais. E ele tava falando justamente também sobre esse conflito do dinheiro. Porque as coisas elas precisam se pagar. Pra você usufruir alguma coisa de graça, alguém tá pagando. A conta não fecha. Sim. É lógica, você não precisa nem muito longe. Isso é lógica. Né, que o podcast que a gente tá tem uma estrutura. Uhum. Tem toda uma logística. Todo um. Passagem de avião, tem alimentação, tem Uber, tem hotel, hospedagem. Como é que paga isso? Sim. Tem equipamentos. Como é que a gente Tem faz? equipamentos. Assim, pros teus convidados devia ter equipamentos, tem microfone, tem câmera. Pra mim, né? Aham. Eu tenho que sair da minha casa. Tem que sair gasolina, alimentação, A pessoa internet, não entende. Internet. ar-condicionado. A pessoa não entende, vai ter ainda. E a pessoa não entende ainda. Muitos não entendem. E quem não deveria entender era a igreja. Um pouco mais a questão de
Ele dá um dinheiro. Falou de dinheiro, eu falei, irmão, graças a Deus, faculdade lá é uma faculdade cristã, então a maioria dos professores, antigamente, na grade curricular, os professores, é, essa, essa questão de fé, né? Agora eu não sei como. Ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele não pode mexer Uhum. nas suas Uhum. Senhor. É difícil, não é fácil. Sabe uma coisa que é muito desafiador? Eu tava falando isso com Deus esses dias. Porque Deus, ele te chama e você não é perfeito. E você não vai estar perfeito e você nunca vai estar perfeito. Só que algo extremamente desafiador para eu digerir é o fato de eu ter que me submeter à imperfeição do processo. Porque Deus, ele pede para você fazer, só que no meio do caminho ele vai te lapidando. E no meio do caminho você vai vendo... Eu tô falando de mim agora. E eu sei que vocês também podem sentir isso, talvez até você se identifique. Você vai vendo impurezas, às vezes você vai vendo pecados, às vezes você vai vendo imperfeições mesmo. Cara, isso aqui não tá muito bom, não tá do jeito que eu gostaria. E lidar com isso no processo é muito desafiador. É muito desafiador. Pô, e aí entra dentro de um constrangimento e volta naquela coisa que eu falei no início da revelação de identidade. Se você não tem a tua revelação de identidade ativada, esses sentimentos, eles te paralisam. Agora, quando você sabe quem você é, você vai submetendo esses sentimentos, os pecados, você vai confessando, você vai colocando diante de Deus, e o Senhor, ele vai te aprimorando no meio do caminho. Eu tenho vivido muito essa fase de aprimoramento, de intenção, de intenção, de visão, de permissão de crescer. Eu falo muito pras minhas mentoradas isso. Cara, você tá se esforçando, tá se esgoelando, tá arrancando os cabelos pra prosperar. Tu vai prosperar e tu vai passar por outro desafio, que é permitir a prosperidade. Permitir. Porque tu passou a vida inteira acostumado em não ter, que quando tu tem, tu fala, não é possível. Eu passei disso quando eu casei, mano, assim, uma pequena parte, cara, foi muito engraçado. A minha esposa, ela veio de uma outra realidade. Realidade bem de escassez. Pensa na escassez, só pode aumentar ao quadrado, eleva ao cubo. Aí, uma vez eu lembro, a gente fez uma feira, a geladeira ficou cheia. E a minha esposa, né, ela ficou observando. Eu ia, sem brincadeira, eu ficava olhando a geladeira. É. Sabe uma coisa que eu faço? Que eu tenho que ter muito cuidado da escassez também? Eu não como as coisas até o final. Até hoje eu tenho... assim, é que eu não gosto também, mas eu tenho um trauma. Eu não como a coxa do frango. Não gosto. Ai, Jesus. Porque a coxa nunca chegava em mim, hein? Eu nunca chegava em mim. Eu também não quero. Agora eu brigo. Agora que eu posso também não quero você. Você não me quis lá atrás. Agora que não te quer só eu sou ingrata. Ai, Jesus. É muito engraçado porque... Daniel, meu esposo, às vezes ele vai pegar uma coisa na geladeira, tipo requeijão, assim, um pote, né? Não tem escassez, eles comem tudo. Aí ele pega o pote e fala assim, ele mostra o pote pra mim, por que isso aqui tá na geladeira? Não tem nada. Eu não tenho restinho. Ai, Senhor. É insegurança, né? Uma vez eu até tava com a minha esposa, né? Lá atrás, né? Eu comprei um negócio lá, tá? Ela comeu tudo. Eu fui procurar. Cadê? Que bravo. Você comeu tudo, nem deixou pra mim e tal. Compra outro. Simples assim. Eu baixei a cabeça. Só que eu não entendi que era escassez, que era... Isso num relacionamento já é motivo pra briga, né? Já é motivo pra briga de muitos casais. Ela compra outro, porque tem essa diferença de crença. Ela compra outro. Não, vai você comprar. Ela tá, eu vou lá e compro. Ela compra outro, tá aqui, come. E aí isso fala de comida, isso fala de viagem, tem marido, roupa, tem gente que não sai de casa, que não vai pra longe, porque não viaja. A esposa tá lá chamando, as esposas agora encaminhando o vídeo pros maridos.
Os maridos encaminhando os vídeos pra esposa. Eu sou um pouco caseiro, cara. Uhum. Você tem esse perfil também? Eu gosto de casa, mas eu gosto muito de viajar também. Eu gosto muito de viajar. Mas quando eu viajava no início que eu tinha condições de viajar, eu passava mal. Por conta de medo de dar errado. Eu tinha um sentimento muito forte de alguma coisa vai acontecer, vai dar errado, não vai ter dinheiro, vai faltar, a gente não vai ter dinheiro pra pagar as contas. Aí ficava essa loucura na cabeça. Passa às vezes. Mas agora, Rompeu. vambora. Cara, roupa eu era assim, mano, né? Quando eu casei, né? Minha esposa comprou algumas roupas pra mim. Ela falou, usa. Eu, não, vou esperar uma data boa pra usar. Uhum. Você fazou isso? Eu sou o contrário. A roupa chega, eu já boto ela em casa. A roupa chega, a roupa acaba de chegar, eu já boto ela, vou usar agora. Né? Você pegou isso aí. Quebrei. Aí como é que ela... Aí foi uma palavra que ela falou. Ela falou assim... Aí, porque... Quando eu cresci, eu só usava roupa boa no Natal. Uhum. Não, e comprava roupa antes. Minha mãe fazia assim, comprava roupa antes do Natal, porque no Natal ficava caro. Aí tu só podia usar no Natal. Crença de escassez. Sim, aí com ela, assim, Deus, né? Ela começou a comprar, não usa. Até que hoje, na hora que eu compro, já sai do. Agora, às vezes eu já saio do shopping, comprei, já vou embora andando. Compro o tênis, já coloco no pé e vou embora andando. Antigamente eu deixava guardar perfume. Oh, meu Deus do céu, isso não usa mais. Era um medo de acabar. É um medo de acabar. Doideira. Gente, tá se identificando, né? Tá se identificando. Tá identificando, né? Usa, cara. Usa desfruta. Tem uma roupa nova, vai esperar aqui. Usa. Tem algum evento, compra outra, mas usa. Uhum. Repete a roupa. Eu comprei esse blazer e essa blusa aqui ontem, o sapato também. Glória a Deus. Aí eu falei, não, eu vou gravar podcast, eu vou comprar uma roupinha diferente, né? Aí ontem de noite eu fui no shopping, fui comprar. Cara, eu comprei numa tranquilidade. Falei, caraca, eu gastei mais de R$2.000 hoje e eu tô... Não veio o pensamento de... É novo, isso é muito novo. Não veio o medo de faltar, não veio o medo de... Ó, Milena, não é pra você, não pode, não isso, não aquilo. Antes eu rompia naquela... Ai, agora não, entrei, fui embora. Você tá em outra realidade, né? Mas eu passei por essa fase também, de passar mal. Eu passava mal mesmo, dava caganeira, dava vontade no banheiro, dava desespero, falta de ar. E a mais nova que Deus aprontou comigo foi quando eu tava fazendo compra. Acho que tem meses isso. Fazendo compra, tal. E vai. Aí o senhor para. Por quê? Cara, quantas pessoas... 4. Fazendo compra pra 10, cara. Isso acontece também, né? Que gera compulsão. Aí eu não tô entendendo. 6 meses. Uhum. Só. Uhum. Exatamente. E aí sobrou um dinheiro e ele falou assim, cara, você... Porque olha só que interessante, tipo, a escassez, às vezes ela leva você pra compulsão, só que você acredita que vai faltar, e aí você tem comportamentos de falta. Não, tá de boa. Tá de boa. Só que tem comportamento de falta. O que é isso? Você tá achando que você tá... Você tá achando que você tá... Olha, eu tô fazendo pra ter. Só que você tá fazendo isso para no final você olhar pra tua conta vazia. E tu fala, viu? Acabou. Você analisa todo o cenário, né? Uhum. E de alguma forma você tem esse perfil também, né? Assim, a gente sente... Não é que a gente quer estar no controle, mas a gente se sente mais confortável quando a gente tem, de alguma forma... Assim, não é senhor da situação, gente, mas é uma coisa louca. Que quando, de uma forma assim, pô, eu sei mais... Tem isso também, eu tenho. Quando eu entro no lugar, eu falo assim... Ah, tá. Eu percebo tudo. Vai dar ruim. Você também? Não muito, meu esposo, mas assim. É mais analítico, né? Uhum. Eu fico assim, a minha esposa fala, cara, você não omita, né? Eu falo, vivo, eu tô de olho no outro que pode acontecer. Uhum. Qual era a outra pergunta cabulosa que você tinha? A gente voltou pra essa questão do dinheiro. Peraí, deixa eu lembrar. Sobre dinheiro, né? A insegurança, né? Como é que você lida com a insegurança? Eu vou voltar aqui na pergunta que eu tô lembrando. Era uma pergunta bem difícil, assim, de responder, né? A gente vai falando, vai lembrar aí. A insegurança foi uma das coisas que mais me paralisou no início da caminhada. Muita coisa, paralisava muito.
Insegurança é incapacidade. A incapacidade, ela traz a insegurança. Incapacidade. Incapacidade fala de quê? De uma falta de capacidade. E aí, quando você se sente incapaz, a incapacidade, ela vem atrelada de uma mentira de eu não consigo, eu não posso, eu não é pra mim. Só que a incapacidade, ela fala de um período onde você não tem conhecimento de algo. Eu sou incapaz, vamos supor, eu não sei desenhar. Eu sou incapaz de desenhar. Se você me der um papel, fala, Milena, desenha uma coisa bonita, uma flor bonita. Não vou desenhar uma flor igual de criança. Eu sou incapaz de desenhar. Mas eu sou capaz de fazer um curso de desenho. Fazendo um curso de desenho, 3 meses, 6 meses. Você fala, Milena, desenha uma flor. Eu vou desenhar de forma completamente diferente. Então a insegurança, ela fala sobre insegurança e incapacidade. Falam de inexperiência. Só que quando as tuas emoções elas estão tão afloradas, as tuas dores na tua alma elas estão tão fortes, você não consegue olhar por esse novo ângulo. Você fica preso ali somente na incapacidade. Como é que rompe a incapacidade e a insegurança? Fazendo. Fazendo, né? Uhum. Lembrei do Sing agora, né? Lembra do Sing? Você assistiu o Sing? O Não. single, o primeiro dos animaizinhos vão cantando. Uhum. Aí tem uma lefoa, ela canta muito. Aí ela pergunta pro rapaz que tá fazendo a seleção, como é que eu venço? É simples. Vai fazendo. Uhum. Vai fazendo. Num nível mais profundo, falando de emoções num ponto de vista mais profundo, a insegurança, ela também tá atrelada à figura feminina, ao teu relacionamento com a sua mãe. Não de hoje. Às vezes hoje você até tem um relacionamento bacana, estável com a sua mãe. Ou às vezes a sua mãe não é mais viva, mas fala sobre a forma que você sentiu, a forma que foi o teu relacionamento com a tua mãe na primeira infância. Porque a mãe, ela traz essa segurança, esse afeto, esse carinho, essa validação. E hoje a gente vive numa geração onde as mulheres são extremamente críticas. Extremamente críticas, reclamonas, insatisfeitas. Traz essa... As mulheres às vezes têm muita dificuldade de trazer validação para outras pessoas, para os maridos e pros filhos também, por consequência, porque também foram ensinadas assim pelas suas mães. E aí vai tendo uma cascata, e vai uma cascata de trás para frente, de frente para outras gerações futuras também. Então, quando você vai se permitindo sentir as dores do passado, ressignificar essas dores em relação à sua mãe, você vai rompendo dentro dessa insegurança também. Porque a gente fala de uma compensação, né? Teve uma falta no passado e você vive a tua vida inteira buscando compensar aquela falta que ficou. O desespero. A pessoa que tem muita escassez. Ou ela aceita a escassez que ela tem, ela se afunda dentro daquilo. Vamos supor que essa pessoa, não, eu vou romper isso. E ela faz, e não sai nunca do lugar. Por quê? Porque ela tá tentando compensar uma falta lá de trás. Então, quando eu vou administrando isso daqui, eu olho para os meus sentimentos, eu olho para as minhas emoções, eu curo, eu perdoo, eu libero. E quando a gente fala de cura interior, a gente fala muito sobre perdão. E o perdão, ele é libertador para tu seguir em frente. Tu não segue em frente porque a tua alma não consegue perdoar uma questão lá de trás. Âncoras, né? Se tornam âncoras. Então, a insegurança também fala de uma âncora emocional relacionada à figura feminina. Se você não perdoa tua mãe, tu também tem dificuldade de ser seguro, de ter confiança. Irmã, essa pergunta é bem legal, né? Porque assim, a gente que tá nas mídias sociais, mais a irmã que tá terapêutica, tal, fala, é coach e tal. Questões. Coach é técnico, sabe? É um treino. Cara, a palavra, a palavra tal. Cada um. A irmã Milena nas redes sociais. É a Milena mesmo ou é um personagem, mano? Porque muita gente pode pensar isso da gente, né? É um pouco dos dois. É um pouco dos dois, porque na internet você precisa ser estratégico, mas você também precisa ser você. Então, tipo assim, eu no meu dia a dia... Você é intencional. Eu sou intencional, exatamente. Isso, a palavra é essa. Essa é a palavra, uma boa palavra. Eu no meu dia a dia, eu sou bem mais introvertida. Eu sou mais na minha. Eu sou mais quieta. Eu sou mais observadora. A Milena, tá? Eu sou mais assim. Na rede social, eu sou mais espontânea. Eu sou mais faladeira. Tem essa essência dentro de mim também. Mas eu coloco mais essa essência na rede social. Eu vejo você muito verdadeira, assim, né? Uhum. Espiritualmente, tudo que você fala.
Porque uma irmã tava falando esses dias na live, ela falou assim, pastor, eu sinto muita verdade no céu. Uhum, Eu falei, porque é de coração, irmão, que eu tô uhum. Essa com o questão coração do. Exatamente. que comunica, né? Uhum. Exatamente. Então, na minha rede social você vê minha essência. Mas, por exemplo, ali tem muita intenção. Se for falar do que eu quero mesmo fazer, eu vou querer ficar deitada na cama comendo pipoca, bebendo Coca-Cola, comendo Eu brigadeiro, preciso assistindo ativar, televisão. preciso ativar essa parte da minha rede social. Eu não sou muito Instagram, né? Eu tenho muita resistência no Instagram. O Instagram, né? Essa é uma parte técnica que a gente troca. Uhum. Instagram é top. Eu gosto mais do YouTube. Eu tenho mais afinidade com o YouTube. Uhum. Porque talvez é uma crença. Aí eu vejo que você já consegue utilizar muito. Como é que você chegou nesse lugar? Pra você já foi algo simples ou não? Você teve que construir isso aí? De mexer no Instagram. Usar o Instagram como. Eu já trabalhei com marketing também. Então, primeiro eu tive uma loja online de acessórios de prata e isso me ensinou muito, porque eu aprendi a usar tráfego, estratégias para vender nos stories, no feed e tudo mais. Você é gestora de tráfego? Não sou gestora de tráfego, já fiz isso, já estudei. Hoje eu já tô obsoleta, né? Porque sempre muda. Mas lá em 2020, 2021, até 2022, eu mexia bastante com isso. Hoje eu tenho pavor, nossa, detesto o gerenciador de anúncios, porque é muito número, é muito técnico. Eu sou mais de estratégia, de fazer execução. Não que não seja uma execução, né? Mas eu sou mais dinâmica. Enfim. Mas eu trabalhei com isso, aí eu fui social media, eu geria a rede social de outras pessoas. Então eu vejo como foi ao mesmo tempo foi uma preparação, eu me escondia nisso, mas também foi uma preparação para eu estar onde eu tô hoje. Estudei bastante sobre Instagram. E quem é a Milena hoje? Como assim? Assim, a pessoa hoje que você consegue falar. Nossa, eu era essa Milena. E que eu sou esta Milena. Fui essa, hoje eu sou esta. Eu era uma Milena que tinha muita crise de ansiedade. Eu era Sério? muita, todo final de Chegava no semana. meu coração. Uhum, parecia que eu tava endemoniada até. Dava aquele revestrez. Dava. No banheiro. Não era. Não chegava a ser. Eu não sentia assim, mas eu sentia assim, parecia que eu ia desmaiar. E, tipo, que eu saía do meu corpo e ficava, tipo. Não conseguia nem falar. Tipo. Eu tinha uma crise de ansiedade bem profunda por conta desses sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de insuficiência, de impotência. Então, quando eu comecei a empreender, é o que eu falo pra vocês, que eu falei aqui várias vezes. Quando você entra em movimento, os teus sentimentos eles começam a aparecer, eles começam a vir pra fora. E aí você começa a ver coisa que tu nem sabia que tinha. E aí quando eu comecei a empreender, eu comecei a sentir muito isso da incapacidade, eu tinha medo de tudo dar errado, porque muita coisa deu errado lá atrás. Por conta da escassez, por conta da falta de recurso, por conta. Isso foi me trazendo frustração, né? A parada do pelotão da bandeira também foi trazendo frustração. Olha, tá vendo? Deu errado, deu errado, deu errado. Então foi criando essa crença assim muito na minha cabeça, muito forte. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Então quando eu me colocava na situação querendo que desse certo, eu queria que desse certo, mas eu já pensava que ia dar errado. E aí eu começava a me sabotar, me sabotar. E aí eu via as coisas não fluindo. E quando fluía, eu não conseguia reconhecer que fluía. Então, tipo assim, com essa loja, eu fazia 3 mil reais, 4 mil reais no mês de faturamento. Eu tinha 19 anos. Pô, pra minha realidade era muita coisa, mas eu não conseguia reconhecer. E aí era sempre uma insuficiência, uma incapacidade que trazia muita crise de ansiedade. Hoje eu sou uma Milena que... Hoje eu sou uma Milena que... Eu não vou dizer pra você que não salta às vezes insegurança, que não salta às vezes uma ansiedade, mas eu sei lidar com ela. Eu sei. Quando salto, eu sei lidar. Já sabe analisar, opa, isso aqui. Eu sei analisar, olha, esse daqui foi o gatilho, aconteceu isso, eu senti assim, tá saltando isso, então agora eu preciso acolher esse sentimento, eu preciso olhar, eu preciso me permitir sentir, vou submeter isso daqui a Deus, Senhor, olha só, eu entrego isso aqui nas tuas mãos, e eu vou trabalhando aqui, tanto emocional quanto espiritual, para não entrar dentro dessa religiosidade doida e nem esquecer que o Senhor ele pode me acompanhar em todas as partes da minha vida, em todos os pontos de desenvolvimento. Então, eu era uma Milena totalmente paralisada e hoje eu sou uma pessoa que passa por desafios, mas eu atravesso cada um deles. Inspiradora, né? Irmã Milena posicionou como alguém pra inspirar. É o que o mundo precisa.
virem pessoas, como costumo dizer, nossa guerra, né, interior, não é que a gente tenha que ser melhor do que o outro, possa ser melhor. Sim, todos Essa, os dias. todos os dias melhorar, essa é a guerra sua, né, de ser iguais a Jesus, né, Uhum. chegar a essa estatura de varão perfeito, imitar o mestre. Menina, foi maravilhoso esse bate-papo, Muito bom, tremendo. É que a gente vai ficar 3 horas, é só que ela né? tem outros afazeres, compromissos. Gostei muito de conhecer, irmã. Amém, eu também. Vai sair frutos dessa. É um collab, né? É Quase uma um collab. collab, É é. uma collab, né? O collab vai sair frutos e frutos dignos do reino. Irmã, fique ligado que ela vai estar conosco no ano que vem, ó, até transbordar, ela já sabe disso. Ela vai estar conosco no nosso retiro profético. Vai dar lugar. Vamos ver se ela roda no manto. Rodar eu não rodo, não. Vai que teve irmã que falou, nunca, pastor. Nunca, pastor. Eu falei, não. Vamos ver. Deu 20 minutos de louvor. Aí vai estar lá pulando. Ai, ai, muito bom. Maluco. É que veio um fogo no pé, pastor. Eu falei, você vai ver onde o fogo vai pegar daqui a pouco. Foi bem, essa semana ela conta até hoje que ela deu tanto de Deus que o mais engraçado e o que nos motiva. Sim. Uhum. Ela falou assim, pastor, eu sou crente. Lá atrás eu vi isso, vi se mover. Eu não entrei porque eu era muito. Eu não sabia. Obrigado, pastor. Uhum. Eu trago pra cá. Eu tá. É muito Tem pessoas que o gratificante. Senhor quer. Tem pessoas, como você disse, tem pessoas que o Senhor quer que a gente oferte, Uhum. quer que a gente leve pra esse ambiente. E essas pessoas parece que é um raio, né? Pá! Eu sei assim. Eu falei, amém, mano, glória. Deixa uma oração pra palavra para. Uma oração, claro. Não. Uma palavra? Uma Ok. palavra, uma oração. Uhum. Uma profecia, um charabadacumaraya. Ainda não sou da profecia, não, ainda. Vai Mas eu vou fluir. chegar lá. Ferramenta pra ti. É uma Necessário, ferramenta. Vamos lá. necessário. Se você se identificou com isso que a gente conversou aqui, eu acredito que você tenha se identificado com vários pontos. Eu quero dizer pra você que é possível romper. É possível você sair de um lugar desafiador, independente da fase, independente do local financeiro, emocional, comportamental e espiritual. Santo de Deus, que a tua presença agora invada, queime o coração. Que tá me ouvindo agora em nome do Senhor. Pai, nós te pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu desejo, Senhor, de fazer com que as pessoas se levantem. E por amor também as pessoas, que essa pessoa, Senhor, vai transbordar. Encoraje o Espírito Santo de Deus, pegue pelas mãos mesmo para levantar. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Todo espírito maligno que aprisiona essa vida e essa alma está completamente amarrado e inoperante. Em nome de Jesus eu declaro liberdade de escolhas, de decisões. O Espírito Santo de Deus traga convencimento do pecado, da justiça, fortalecimento para a tua ação, para o teu movimento, sabedoria de discernir aquilo que é para você fazer, o lugar que você deseja ir, o lugar que é para você ir. E eu declaro agora, em nome de Espírito Santo de Deus, venha com um novo mover sobre essa pessoa. Vai falando agora no íntimo da alma dela. É por aqui, filho, vai para cá. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus, Pai, com a tua graça, com o teu amor, com a tua harmonia, com a tua paz, o Espírito dessa. Em nome do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que você é aquele que falar com você. Eu declaro um nível de intimidade com o Espírito Santo que você não vai precisar que outras pessoas te falem. Mas você vai estar num nível de intimidade que o Senhor ele vai falar e você vai obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de rejeição, de abandono, de inferioridade, de incapacidade, de comparação. Em nome de Jesus nós ordenamos. Bata em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus, todas as maldições quebradas, anuladas. Em nome do Senhor Jesus, todos os efeitos de palavras malditas, todos os espíritos malignos que entraram por palavras malditas de pai e mãe. Em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem.
pode sair agora dessa mente, desse corpo, dessa alma. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro liberdade. Porque a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu declaro liberdade. Liberdade para você romper, para você vencer, para você acessar a tua verdadeira identidade. Senhor, se porventura essa pessoa é presa em vícios, em nome de Jesus, todo espírito de vício é amarrado agora. E eu declaro decisão para você sair dessa realidade. Em nome do Senhor Jesus. Vício, seja qual ele for, em nome do Senhor Jesus, liberdade. Toda influência amarrada, eu declaro que o Espírito Santo trará convencimento para arrependimento, e esse arrependimento gerará quebrantamento, e esse quebrantamento gerará transformação, porque o Senhor Jesus, ele veio para te salvar, para te limpar, para te remir dos teus pecados. Você é limpo à medida que você coloca diante dele as tuas fragilidades. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade sobre a tua vida. Te agradecemos, Senhor, porque acessamos tudo isso em Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter enviado o teu Filho. Damos, Jesus, mais graça, poder, unção, bondade, misericórdia, mais ação e mais obediência em ti. Em nome de Jesus. Mesmo meu coração tá alegre, tá leve. E fluiu, né, de maneira natural. E esse ponto de Deus aqui. Glória a Deus. Traga sempre plena, né? Eu venho abençoar você. Verá. Eu vou passar o restante fora da oração dela. Deus abençoe.